Fala pessoal, começando o ToroCast super especial, meu amigo Bebel. Bebel Duarte. Fala, Rogério. Grande Bebel. Bebel que cuidou muito aqui de mim no início da carreira. Porra. Foi naquela época, meu irmão, de alimentação, treino, né, descanso, profissionalizou, né, bem dizer assim, eu e o Rodrigo no esporte, eu fui com vocês na BTT, era um timaço ali, né, você, Murilo, Zé Mário e o Libório, né? O Libório. No início o Libório estava junto, depois ele foi para os Estados Unidos, e aí ficamos nós três. E tinha um pessoal que ajudava ali no entorno, né? O Daryl, que dava aula de wrestling. Teve uma época que era o Luiz Alves que vinha, depois veio o Nicolai, ficava dando aula de Muay Thai. Aí tinha o Pimentel, que era preparação física. Aí, pô, cara, a gente dava um trabalho cuidar dessa galera. Fazia, mas era um timaço, né, Bebel? Era um timaço. Eu me lembro das primeiras vezes, né, que eu vim para o Rio de Janeiro, 1996, né? E tinha aquele, pô, lá na Bahia, né? Eu atendi com o Guilherme Assad, né? Assad. Guilhermão aí, e o Guilherme falava muito do Caça, do time do Caça. Do Caça, Pô, você tinha que treinar no Caça, vocês que gostam de porrada e tal. E a gente tinha esse sonho, né, de conhecer vocês de perto, né? E aí quando eu conheci, porra, os caras são gente boa e abraçaram a gente. E ali foi um começo daquele caminho, né? Pô, cara, foi aquela época ali que a Brazilian Top Team começou, que a gente começou a conseguir implementar a forma que a gente entendia, né, com todos os aprendizados que nós tivemos com o Carson, mas algumas coisas que a gente achava que tinha que mudar, foi muito legal. E a gente tinha um material humano especial, né, cara? A gente tinha um monte de cara bom pra caralho que comprava a nossa ideia, né, cara? E aí faziam o que a gente Todo queria. Todo mundo grande, né? O time peso pesado, a né? gente tinha, a maioria era peso pesado, tinha uma galera mais leve também, mas era um moleque bom de onda, mas o peso pesado era o que a gente tinha de maior, né? Tinha de mais quantidade. Mas era legal a gente conseguir fazer o que a gente pensava, né? A gente tinha a forma de pensar do jeito do jogo do Carson, né? E a gente tinha algumas peculiaridades que éramos nossas, né? A gente conversava muito e achava que era... É foda falar, mas é um pouquinho da evolução, né? Que a gente achava que já cabia. Né? Então a gente tinha, porra, vocês dois, o Carlão, porra, o próprio Murilo e o Zé que lutavam, né? Então a gente, porra, teve o Conan, uma época. Arona. Porra, tinha Arona, porra, tinha Paulão, porra, né? Então era assim, chegava pra treinar, se benzer e cair pra dentro, né? Que, porra, não tinha jeito. Outro dia eu falei no podcast, meu irmão, você chegava no tatame de manhã, aí você não alimentou direito, mas mal comia na pressa, chegava ali, tipo, Paulão, Libório, Bebel, mas você olhava, só tinha treino difícil, você olhava, pô, o que eu for tá ruim. O que for tá ruim. Aí vai, tem um mais levinho ali, era uma encrenca, pegava os molequinhos também de 70, 77 quilos, Buscapé, Miltinho, porra. Tinha... Claudinho, lembra o Claudinho? Claudinho, porra, pega cara. guilhotina pra caramba. Claudinho, não, pô, tinha uma galera que você falava, não, aquele levinho ali vai estar tranquilo, porra. Era um trabalho também, era um trabalho danado. Aquela época ali foi muito legal. Treinar, aí tinha Margarida, depois veio Cacareca, aí só foi piorando. Só foi piorando, né? Ou melhorando, vamos dizer assim, né, cara? E você, como tinha um material humano muito forte, é normal todos os caras bons quererem ir pra lá também. É, né? cara, é que nem você vê assim, eu sempre falava assim, a Brazilian Top Team, o treino era bom, ficava bom porque tinha um treino bom. Então, é aquela, tem uma festa, cerveja gelada e mulher bonita. Todo mundo quer estar lá. Era a Brazilian Top Team, era o treino bom, a rapaziada dura, treino bom, todo mundo queria ir treinar lá. Então, a gente, cada vez, a galera que vinha de fora queria dar um treino, o pessoal que chegava, pô, como é que eu faço para ir treinar aí? Vai agregando, né, cara? E o teu treino, claro, ia melhorando. Tinha uns que batiam e voltavam, porque o meio espelha, né, quando o cara não é legal, mas, pô, a maioria que foi, ficou e não queria sair, né, cara? Então não aguentava, né? Me lembro que segunda-feira a gente começava de um ritmo, terça-feira, quinta-feira o já estava se arrastando, na sexta-feira... Aí eu falava, sexta-feira é sparring, fudeu aí. Se não desse uma segurada na galera, o nego não chegava na sexta, né? Não chegava. Porque a galera tinha que dosar o treino, porque é muito ímpeto, é muita vontade. Ninguém gostava de perder o treino, né, cara? Ninguém quer tomar porrada, então ia, né, cara? Cada aí querendo ganhar mais, a gente tinha que ficar segurando para ver se a galera não se machucava e resistia o treinamento completo. E aquela cultura, né, Bebel? Eu falo sempre muito assim da cultura da casa, né? A cultura de treino duro, que já vinha do Cássio, né, de querer, porra, o cara mais duro, tá? Então, quem chegava ali e não estava afim de treinar duro, não ficava no negócio, né? Não dá para você falar assim, vamos dar um treino leve.
Pode fazer. Vamos dar um treino tranquilo, sem machucar o amigo, que a gente sempre preservou não machucar o colega de treino, né? Mas não dá para dizer que vamos fazer uma mamãezada, porque não tinha essa parada. Mamãezada ninguém treinava. A gente treinava sempre assim. O Carson sempre, ele instigava, né? Quando ele via que o nego era muito amigo, ele contava uma história de um para outro para o treino ficar. Pô, mas conta essa história direito. Todo mundo falava isso assim, mas cara, o Bebel ali falou que isso, vai te cara, pegar 3 vezes hoje. Teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos para treinar e a gente era realmente muito amigo, né? E a gente estava nos Estados Unidos e, pô, o Cássio viu que a gente estava... A galera era muito amigo, saía para almoçar junto, tudo junto, aí ele começou. Aí, nessa época, a gente tinha alugado um apartamento, estava eu, Murilo, Carlão e Zé Mário. Aí o Alan estava morando lá, tinha o Rodrigo Medeiros, o Serjão estava lá. Carlão estava forte pra caramba. Carlão forte pra caramba. Foi perto da época que o Murilo e ele, o Murilo e Zé lutaram no evento, que o Murilo lutou com o Tom Erickson. Naquele evento a gente estava fazendo a preparação lá. Carlão lutou nesse evento também? Fez uma super luta. O Murilo fez 3 lutas na noite, o Carlão fez uma luta e o Zé Mário fez uma luta. E aí o Cássio começou, ele ligava para casa, chamava e falava, pô, fulano falou que amanhã vai fazer isso contigo. Aí ligava para o outro e falava. Aí quando a gente chegava para treinar, o nego já estava mordido. Porque, ficar comentando o treino. Aí, primeiro dia teve isso, aí passou um tempo, ele fez de novo. Aí na terceira vez que ele fez, aí o nego começou a falar, vem cá, tu ficou falando, eu não falei nada não, mas não, o Cássio falou pra mim que tu falou, como é que é? Não, mas ele disse pra mim, aí Cássio, chega aí. Aí o nego deu uma dura nele, ele, não, vocês são muito amigos, se não der uma eriçada nos galos, os galos não brigam, então eu tenho que deixar os galos com raiva, vocês estão muito coração bom, pro treino ficar bom tem que ter um pouquinho de ódio no coração. Eu falei, a galera ia pra dentro, e assim, ele sempre fez isso. Então, cara, academia... Cássio, me dá a faixa. Fulano já tá duro pra faixa. Ele não gosta de lutar campeonato. Então, quer faixa pra quê? Se não lutasse, não ganhasse, não tinha faixa. Era meritocracia o tempo todo. E assim, era época cara, de faixa só quem era campeão, né? Tipo assim, o cara ficar passando... Se você não ganhasse o campeonato, a chance de você mudar de faixa era mais difícil. Se no teu peso... Vamos lá, eu sou faixa azul meio pesado. O faixa roxa meio pesado ainda não tá pronto para ir para marrom... Eu também não vou para roxa, porque ele estava ali, ele só dava 2, então não tinha como subir. Ele meio que estava defendendo a faixa na academia, né? E ele queria ganhar um campeonato, não importava. Para ele, o importante era ganhar um campeonato. Então, se ele fazia as contas dele lá, o Bebel e o Amauri aqui na faixa azul meio pesado, eu tenho aqui, sei lá, 4 pontos, 5 pontos, no campeonato na cabeça dele. Se eu passar um para a faixa roxa e não tiver um cara azul para substituir aqui, o roxa, eu vou desfalcar o meu time? Calma. Daqui a pouco vocês mudam de faixa e vamos assim para o campeonato. Teve uma época que o pessoal da Federação de Jiu-Jitsu do Rio não deixava mais alguns alunos da gente lutar na faixa que estava. Tinha que mudar de faixa. Aí o Cássio ficava puto. Agora você quer dizer qual a faixa que eu dou para o meu aluno? Não, agora não sou mais eu que dou a faixa, são vocês. Aí tira do campeonato, não vai lutar. Tiveram alguns que foram mudados de faixa pela federação. Porque, você não luta mais de faixa roxa, você não luta mais de faixa marrom. De faixa, mas o Cássio não dava. Não dava. Tinha que fazer... Porque tinha que alguém subir para você subir. Então, se não subia ninguém, você não subia. Tinha cara que ficava 4, 5 anos na faixa azul, 4, 5 anos na roxa, dependendo do peso do cara. Se não tem ninguém para cima. Uma vez eu fui de faixa roxa lá para lutar a eliminatória do Cássio. E aí lutei bem com um cara lá, se não me engano, lutei com o Sargento. Antônio Sargento, isso. E aí ganhei do cara, e aí o Cássio falou assim, não, você não vai lutar de roxa não, você vai lutar de marrom. E tipo assim, eu tinha 1 ano de roxa, os caras me promoveram de marrom e eu ganhei o brasileiro de marrom, mas assim, pra ficar casando o peso desse jeito. Ele devia estar procurando, e o Cássio era o seguinte, ele queria um cara marrom pra ganhar, eu ganhei o brasileiro, e pontuei pra ele. E assim, ele tinha um olhar pra luta... que, cara, ele olhava e falava assim, esse aqui, se eu botar... Uma vez eu fui questionar ele, na verdade me usaram, né? Eu também me deixei me usar. Quando o Vitor foi para os Estados Unidos, o Vitor foi de faixa azul, né? O Vitor foi de faixa azul para os Estados Unidos, morar com ele nos Estados Unidos. Chegou lá, passou, sei lá, um ano, o Cássio deu a faixa preta para ele. Ninguém queria falar com o Cássio. Ninguém quis falar. Todo mundo estava meio insatisfeito. Como é que o Vitor sai da azul para preta? O cara reclamando pra caralho. Aí eu falei, irmão, quer saber? Eu vou e falo. Vocês não querem falar, eu vou falar. Tá bom, tá. Aí o Cássio chegou aqui no Brasil, queria falar contigo. Ele, fala aí, senta aí, o que é? Não, eu vou Cássio, perguntar, você foi aí eu fui o bucha, né? Alguém tinha que fazer, né? Eu fui eu.
Aí eu falei, pô, cara, essa galera tá comentando, o pessoal tá meio assim, que, porra, o Vitor saiu daqui de faixa azul e foi pra lá e tu já deu a faixa preta pra ele ficou olhando pra minha cara, aí ficou me olhando, eu acabando de falar, ele, agora tu vê, né, Bebel? Eu falei, o que foi, cara? Ele, puta que pariu, né? Eu tenho que estar... eu tô vivo, tô escutando uma coisa dessa. Você vai me questionar pra quem e quando eu dou as faixas da minha... Aí eu olhei pra cara dele e ele falou, era só o que faltava, você não acha? Aproveita você, quem não quiser concordar, vai tudo pra casa. Porra, entendeu? Porra, eu sei o que eu faço, eu sei pra quem eu dou a faixa e, pô, isso é problema meu, vocês não estão satisfeitos. Deu aquela meia dúzia de patada, aí botei minha viola no saco e expliquei pros caras, ó, esquece que já foi. E não tinha jeito, porque o nego reclamou, porque a gente sabia o quanto difícil é de sair da azul pra chegar na preta. Pô, o cara, tanto como era roxa e a preta, não que o Vitor não merecesse, que o moleque é habilidoso, bom de luta, não é isso. Mas assim, pô, a gente gramou pra cacete, se fudeu muito aqui pra ganhar a faixa, ele, porra, em 2 anos já chegou lá em cima. Ele tinha um plano, né? Porra, o Cássio tinha um plano, a gente não tinha o mesmo, a gente não tava enxergando o mesmo plano dele, né? Mas era isso, ele queria motivar o moleque de alguma forma. Ele, cara, assim, e não tinha jeito. A forma que ele enxergava a luta, o Carson, né, enxergava a luta, o que ele usava, a forma, o psicológico dele, a forma que ele usava o psicológico com os atletas, era uma coisa dele, única. Não dá para você fazer, ele usava, era grosseirão, não sei o quê, falava algumas coisas de uma forma, não tinha tato, não tinha, a gente achava, não tinha tato, não tinha jeito, é grosso, mas o resultado era importante, chegava, né? Então, da forma que ele falava, mas era eficiente. Então, pô, cara, era ele, era daquele jeito. E a gente aprendeu isso, então a gente tentava passar isso dentro da Brasília Top Team. Claro, a gente não ficava ligando para instigar ninguém, mas a gente fazia o treino ficar duro, botava uma dosezinha de pimenta ali pro negócio pegar, né? Tinha uma cultura ali de ninguém queria perder um treino, né? Ninguém queria perder nenhum treino pro outro, todo mundo queria ganhar o queria ganhar dia, o treino. Porra, e assim, uma coisa que a gente sempre falava e a gente sempre aprendeu, pô, treino não se comenta. Então, a gente tentava que ficasse ali. Porra, pra não criar nenhum problema, porque às vezes tem cara que não gosta. Chega na praia, pô, fulano disse que tu tomou um pau. Porra, tem que ficar na academia aquilo, entendeu? Era assim com a gente. A nossa cultura lá na academia, o nego treinava, se matava ali, não importava o que acontecia, mas era ali. Do lado de fora não se comenta. Tem gente que dormia sonhando com o cara pro dia seguinte para pegar de... Vou às forras, tem que pegar de novo. Pô, mas não se comentava, não saía falando. A gente tentou manter isso. Que eu acho que faz sentido, né? É porque no meio de muito casca grossa ali, lutador é ruim, né? Às vezes tu pega o cara num dia ruim. O cara num dia ruim e o cara às vezes até não quer voltar. Porra, me deu um pau ali. E vou te falar, era difícil o cara passar ileso ali, se tomar um pau um dia, né? Ah, não. Pau... Irmão, tu vai com certeza apanhar, não tem essa. Ali era bom pra acabar com a vaidade, né, irmão? Ah, não perco, não perde, não. Se não perder, porque tu não tá treinando, irmão. Tu vai treinar, tu vai perder. Não tem essa. Quantas vezes eu já voltei pra casa calado, triste? Triste, é. Tem dia que não é o dia, né? Tem dia que é noite, né? Pegava às vezes o Paulão inspirado ali, meu irmão, no chão, o cara passando guarda ali, um monstro. Não tem jeito. Sai pro outro. Porra, tinha gente que... Pô, tinha dia que o Claudinho Anão dava 3, 4 gravatas em vagabundo lá e ele falou, não é possível que esse baixinho aqui me pega de novo, e pega de novo. Porra, tem dia, né, cara? E aí, até aquele o Alexandre Pequeno foi lá também, né? O Pequeno foi lá, porra. Foi lá também, Miltinho Vieira, tinha uma galera... chegou e ficou, né? Tinha uma galera boa ali que depois veio da luta livre. Vieram do Jop lá, o pessoal do Miltinho, o Pequeno... Veio ali do pessoal da luta livre, mas o Pequeno e o Cromado ficaram um tempo, depois saíram. O Miltinho veio e ficou, né? O Miltinho ficou mais tempo ali, né? Ficou direto. Naquela época. Vem cá, bebê, como é que começou, velho? É verdade, você começou na Bar Grace? Como é que é? Não era Bar Grace, na verdade não era Bar Grace. Quando eu comecei a treinar... Era o Hollis e o Carlinhos da Bala. Era o Carson e o Hollis no mesmo espaço, ali na Figueiredo. Era no mesmo lugar, cada dia da semana... Era um que dava aula. A lendária Academia do Caça, né? Na Figueiredo Magalhães. Então, aí a gente... No dia que eu cheguei, não era o dia do Carson. Era dia do Hollis. Tipo terça e quinta, segunda, eu acho que era segunda, quarta e sexta era o Hollis, terça, quinta e sábado era o Carson. Era uma coisa dessa. E aí o dia que eu cheguei, não era o Carson. Eu tinha ido por conta de o irmão do amigo meu, que é a faixa preta do Carson, o Fábio Macieira, que tinha falado, pô, vocês estão fazendo merda na rua, em vez de ficar fazendo merda, vai treinar jiu-jitsu. Aí eu guardei aquilo, eu devia ter 17 para 18 anos, eu fui lá.
Só que eu cheguei num dia que não era o dia do Carson e comecei a treinar assim mesmo. Pô, fui para treinar. Aí comecei a treinar e comecei a treinar na academia. Quem dava aula o Hollis tinha acabado de morrer, já tinha acabado de falecer, e aí quem assumiu a academia era o Carlinhos. E o cara que me dava aula, quando eu comecei, era o Carlinhos Soneca, que é o irmão do Riga Machado. Dos irmãos Machado, dos irmãos que Machado. tá lá. Foi o primeiro que foi para os Estados Unidos dele, o Carlinhos Soneca, que chamava. Naquela época ele era aluno do Carlinhos. Ele já era o cara que puxava o treino. O Carlinhos estava lá, mas ele... de preta já? Já puxava o treino. Acho que ele já era marrom. E aí eu comecei a treinar com eles. O primeiro campeonato que eu disputei, quando eu lutei de faixa azul, eu fiz a final do absoluto contra o Murilo. Murilo do Carso, eu lutando pelo Carlinhos. De outra equipe, né? De outra equipe. Aí eu lutei com o Murilo me ganhou. Aí logo depois o Carlinhos foi para Barra. E você, em tese, era mais novo que ele, né? No jiu-jitsu, sim. Né? Sou mais velho de idade, mas mais novo no jiu-jitsu. Murilo já... Logo depois desse campeonato, ele ganhou uma faixa roxa. E eu continuei tinha acabado de ganhar a faixa azul. Acho que eu ganhei a faixa azul para disputar o campeonato, porque antigamente não tinha campeonato de faixa branca, né? Então, eu entrei, tinha até os 4, 5, 6 meses de faixa branca, eu ganhei a faixa azul para disputar esse campeonato. Aí, logo depois, eu treinava judô no Copa Leme, que antigamente você saber judô para um campeonato de jiu-jitsu fazia uma diferença. Né? Então, eu treinava judô no Copa Leme e jiu-jitsu na academia ali do Carlinhos, né? Que era no mesmo espaço. E aí, teve um dia, depois que o Carlinhos tinha ido para Barra, que eu ainda estava meio que querendo arrumar um lugar para treinar, não tinha... Aí eu fui treinar judô e no dia que eu fui, era o dia que tinha um treino no Carso. Chegou lá, teve um problema de luz, não tinha luz no Copa Leme, tava escuro, não ia ter treino. Aí eu falei, não vou perder a viagem. Aí fui lá no carro, subi, bati, quero falar contigo, aí conversei com ele, expliquei que eu vinha, ele me levou lá pro lado, a partir de agora vai treinar aqui com a gente. Pô, aquele dia eu apanhei pra caralho. Devagar com o amigo, primeiro vai treinar aqui com a gente. Aí me jogou lá no meio, o nego me bateu pra cacete. Você tinha recém pegado a azul com ele? Ou... Não, eu tinha pegado azul com o Carlinho. E aí... Que eu ganhei pra lutar o campeonato, né? Aí eu já fui de faixa azul e fiquei lá e comecei a treinar com ele, com a galera, e vamos dizer assim, fui virando... A galera até brinca que foi um dos primeiros do Creonte, né? O primeiro Creonte fui eu, né? Na verdade, ele não tinha nem o termo, né? Que ele começou a usar esse termo um pouco depois, mas até então não tinha. Quem treinava com o Carlinhos, estava na mesma situação que eu, era o Marcelo Alonso, né? E o Manimal. Nós três treinávamos no mesmo lugar. Manimal também, todo mundo, quando ele foi para Barra, a galera ficou. Vieram faixa preta do Carso. Depois vieram a faixa preta. Vieram treinar na faixa preta do Carso. Mas foi isso. Aí depois, cara, até azul, de vez em quando zoava o Carlinhos, falou, porra, Carlinhos, assina aqui pra mim que tu sabe que você foi meu primeiro professor. Ele, porra, tem que pedir pro Carso. Falei, o Carso tá nos Estados Unidos, assina você que tá aqui. Aí ele me zoava, porra, tu não esquece isso. Falei, como é que a gente vai esquecer, pô? Até hoje, eu tive com ele agora no meio do ano, quando eu ganhei a faixa coral lá, que eu fui lá em Vegas, em agosto do ano passado. Aí eu lembrei disso dele, ele falou, tá vendo? Tinha que ter ficado na minha academia, porra. Eu falei, não, tinha que ter mudado do mesmo jeito que eu mudei. Aí ele falou, porra. Aí ele zoava, a galera zoava, né? Que falava que o pessoal do Carso não tinha técnica, só tinha grosseria, né? Eu falei, pô, mas aí o De La Riva não nos deixa mentir. Aí era o cara técnico, né? Era um dos mais técnicos que tinha, né? É porque a galera também era... A galera do Carso é tradição de passar a guarda. Jogava por cima amassando, né, cara? E jogando por cima amassando e fazendo força. E aquela história de que não tem que fazer força. Só não faz força quem não tem, mas o negócio de não tem que fazer força é uma mentira do mundo. Né? Força treinável, né? Tem que treinar e fazer força se tiver. O De La Riva, como era magrinho pra cacete, porra, não dava com a galera, ele arrumou um jeito. Ele tinha aquela... Porra, daquele flexibilidade dele que foi sacanagem, aí começou a se defender lá do jeito que dava, deu o que deu, né? Até desenvolveu uma boa guarda para poder sobreviver. Para sobreviver. Aí criou a tal da guarda que virou aquela guarda aí que, pô, até hoje é uma das guardas mais famosas aí, né? Acho que foi uma das... Vamos dizer assim, é uma posição que o mundo inteiro, né? O cara leva o nome. Porra. Ô, Bebel, e me conta essa história lá da loja de roupa, né? Marca de roupa. Você ficou famoso também, como empresário do meio, patrocinador de equipe. Logo quando eu vim morar no Rio, e não tinha muita marca, né, Bebel? Você foi um dos primeiros a ajudar. Tinha algumas marcas de esporte, né? Algumas marcas de surf, que já conversava ali com o pessoal da luta. E como eu treinava, cara... Eu treinava e, porra, não tinha como eu ter uma marca que... Tu já era faixa preta na época? Não. Quando eu comecei
Eu ganhei a faixa preta em 93. Eu comecei a loja em 91, eu já era faixa marrom. Assim, eu morei o ano de 92 inteiro em Bali, eu era faixa marrom. Teoricamente, eu ia ganhar a faixa marrom, preta em 92. Mas como eu não estava lá, eu fiquei em Bali, eu só ganhei em 93. Tinha lugar para treinar lá em Bali? Você não tinha, cara. Treinou? Pô, treinei, mas assim, como eu treinava? Eu comprei eu tinha uma casa, eu aluguei uma casa e tinha um quintal, assim, tinha uma grama. Aí eu comprei aquela lona de caminhão, botava aqueles negocinhos de ferro, assim, nos ilhóis, assim, para prender, esticava a lona e ficava... Comprei 2 kimonos e deixava lá esperando a galera que vinha. Então, eu dei alguns treinos com o Malibu. E em 92, assim, eu treinei bastante, algumas... Malibu morou lá também? Ele vinha e voltava sempre, então, às vezes eu conseguia tirar ele antes dele tomar todas as cervejas que tinha em Bali. Gente eu boa. Eu conseguia trazer ele para treinar comigo. E eu treinei bastante com o Royce, cara. Mas eu não sabia nem que ia ter o UFC, né? A gente não sabia que... Ele estava lá em Bali, ele ficou lá um tempo. Ele chegou a morar lá também? Não, ele passou lá uns 2 meses, com o irmão dele, com o Helson. Aí eles ficaram lá, aí eu sempre trazia, só que ele só queria treinar sem kimono, eu não sabia por quê, né? Tá bom, a gente treinava sem kimono, direto, eu ficava feliz da vida, não tinha ninguém para treinar, quando tinha alguém para treinar, eu treinava de qualquer jeito. Aí, a gente treinou, sei lá... E foi perto da época que ele estreou lá na cena? Foi um pouco assim, eu acho que o UFC foi acho que foi mais pro final do ano, isso eu acho que foi em julho, junho... De maio a julho, assim, essa época, entendeu? Que eu tava lá já e ele ficou lá um tempo. Mas era o que eu treinava em Bali. E aí a gente começou. Cara, a loja era legal. Você vê a história, né? Fez parte da história. Não, a gente treinava ali, né, cara? Ele tinha que treinar com alguém. Foi legal, porque não tinha isso em Bali. Em Bali tinha nessa época, tinha uma academia de boxe no centro, mas os boxers eram tudo, os moleques balinês, tudo magrinho, rápido pra caralho. Porra, não dava treino. Apanhava pra caralho e não via os caras. Então eu falei, essa porra não serve pra mim. Aí eu jogava uma pelada na areia lá com os malucos de vez em quando, pulava uma corda, ficava fazendo sombra. Aí comecei a jogar squash, que tinha uns italianos malucos que jogavam squash num hotel lá, eu ia pra jogar. O negócio era não ficar parado. Eu tinha que suar, né? Alguma coisa. Tinha um pessoal no hotel que tu pagava uma grana, os caras jogavam tênis contigo, eu ficava lá correndo atrás da bolinha pra suar. E eu nunca peguei onda, então, não dava pra pegar onda lá em Bali. Pra ficar em Bali, lá a onda é grande, você... E ainda tem coral no fundo, você ainda bate a cabeça na pedra. Não dá pra aprender. Não era ali que eu queria aprender. E como é que foi o negócio da marca? Então, a marca cresceu pra caramba. A gente criou essa marca, né? A gente tinha essa marca Era eu, Jair, e o Humberto Santa Cruz. O Humberto já faleceu. A gente montou, na verdade, eu, Jair e Caquinho começamos isso. Caquinho também treinava com a gente no Carso. Começamos a marca. Aí chegou um momento, o Caquinho saiu, montou uma outra marca com outros 2 amigos que faziam uma moda parecida, que continuou fazendo algumas coisas de Bali, mas a gente caiu para um lado meio que, vamos dizer assim, a moda que eles faziam era um negócio mais ousado, um negócio mais Viés Brasil, o meu era um negócio mais cantão, vamos dizer assim, era uma coisa mais dia a dia. E aí a gente conseguiu, aí eu trouxe o Humberto, que era um outro amigo que virou sócio, e a gente começou a trabalhar, e a gente produzia tudo na Indonésia e trazia para o Brasil de container e botava para vender. E a marca foi crescendo. E como eu treinava... Tudo era importado, né, Beto? Tudo de lá. 90% era importado. A gente fazia uma coisa ou outra aqui no Brasil, mas a maioria era de lá. E assim... Vinha com a vinha com a etiqueta, marca, vinha com a porra toda, vinha tudo pronto. E como eu treinava, aí acabava a galera, porra, ajuda aí. Aí eu comecei a montar aqui. Isso é o que eu encontrei na internet. O telefone tem vida própria, né, irmão? Tá falando só, tocou a mão dele aí. Tem vida própria essa porra. E aí, assim, a gente começou, eu treinando, os caras, a loja maneira, não sei o que, eu comecei a montar a equipe, eu fazia uniforme, eu patrocinava, eu dava kimono, pagava inscrição, às vezes comprava o kimono, botava as marcas da Bike Badai e dava para os caras lutar. Então, durante um tempão, alguns grandes amigos treinavam, o próprio Murilo, Bolão, o Baiano, o Edson, que era um dos caras que era um dos treinos mais duros que tinha lá na academia na época. Porra, era um dos treinos mais duros. Eu brincava que treinar com ele era que nem pular o carnaval na pipoca, irmão. Porrada comia. Te sacudia. Porra! E o bicho era judô com a faixa preta bom faixa também. Preta e casca grossa pra caralho, irmão. E não tinha mulher. Estrangulava por cima da boca e vamos embora e tapa no peito e porra, era um bom treino. Pra gente, na época, era tudo bom treino, né? Se fosse um cara muito cheio de detalhe, não servia. Tinha que ser meio grosso, daquele jeito assim. E aí a galera lutava de Bike Badai, que era o nome da marca, né? Foi uma época de, sei lá, de 91, 92... 91 começou, foi até 98.
A gente teve vou dizer assim que foi uma vida que não foi muito longa, mas foi intensa. A gente chegou a ter 12 lojas. Foi bem legal. 12 lojas, né? Legal ter 12 E pegou lojas. uma fase boa também do esporte, né, Bebel? Tava começando assim os grandes galera. campeonatos, estavam acontecendo. Eu gostava de ajudar a galera do jiu-jitsu. Eu tinha uma relação boa com o pessoal de Copacabana que jogava futevôlei e jogava o futebol de praia de 11. Não tinha beach soccer ainda, era futebol de 11. Então a gente chegou a patrocinar uma época o Areia, que era um clube lá do Leme, um time lá do Leme, e umas duplas de futevôlei. Eu cheguei a fazer alguns eventos de futevôlei que a Bike Badai que patrocinava, dava o prêmio, fazia uniforme, fazia o troféuzinho lá para a galera. Fiz alguns eventos com o Miguel, que era o cara que organizava. Teve uma época que a gente teve uma escolinha ali na Axe de futevôlei, que a gente ajudava. Foi bem legal. Então era o futevôlei, o futebol de 11 na areia e jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, né? E naquela época, assim, não se falava muito assim de marketing esportivo, né? Hoje em dia, por exemplo, eu com o Minotauro de Drink, eu sou obrigado a estar no esporte. Em alguns eventos eu escolho, né? Lógico. E aí você tem que estar, de alguma forma, você ajudar, mas aquilo também era bom para a sua marca estar no meio da juventude, né? Aquilo ali, na verdade, é porque um dos sócios treinava comigo no carro. Então, a gente ajudava porque a gente gostava do jiu-jitsu. O outro sócio falava, porra, tá botando esse dinheiro aí pra quê? Não é o nosso público, não é esses caras que vão comprar a nossa marca. Esses caras só querem pegar de graça, esses caras não gastam dinheiro com essa porra. Aí eu, porra, meu irmão, mas eu dá uma confusão. mas eu vou ajudar o esporte que eu faço. Então, assim, talvez se eu não fizesse jiu-jitsu, talvez eu não fosse o esporte que eu tivesse que patrocinar, você patrocinar naquela época. Mas como eu estava inserido no meio, era o que eu botava e... entendeu? Era o que a gente achava. Mas, assim, na época, o jiu-jitsu falava muito com a galera que fumava, que ia pra praia, que é o cara do surf, a galera que usa a moda Bali, era a galera que, vamos dizer assim, a galera mais jovem. Então, fazia... E onde estava o jiu-jitsu inserido, né? Então, acabava que, por exemplo, o caminho pode não ter sido o certo, mas acabou... Eu mirei numa coisa e acertei em outra, vamos dizer assim, que acabou chegando aonde a gente queria. Então, eu tinha loja em Búzios. Porra, todo mundo ia para Búzios, a juventude estava em Búzios, então minha loja em Búzios vivia cheia. Então, às vezes, os caras que lutavam um campeonato, aí acabava a luta, ele se vestia, botava uma roupa maneira que eu tinha dado para ele, ele virou um formador de opinião, então a molecada ia comprar na minha roupa por causa do cara que estava começando a aparecer o jiu-jitsu, assim como... E não podemos esquecer que teve o Vale Tudo 91, né, cara? O Vale Tudo 91 deu uma impulsionada no lance do jiu-jitsu, né? E a gente estava ali, né? E aparecer aquilo ali, né? E a gente estava ali, a Bike Badai estava ali, né? Eu estava ali, tem uma foto clássica em preto e branco, assim, que a gente tinha treinado, é uma das fotos que roda direto aí. E assim, eu tô treinando ali, eu tô ajoelhado e eu tô com a camisa da Bike Badai. Eu tinha treinado com a camisa da loja, tá ali. Então, assim, a gente está presente em alguns momentos importantes da luta, né? Tava começando. Daquela parada. Vem cá, a gente voltando aqui, aquele assunto lá do Edson, né, velho? Ele é um cara. Depois ele se meteu com aquele negócio do Messi na morte. Ali eu acho que foi um negócio que o nego falou dele, mas não foi bom porque, né, ele meio que deu uma... Cara, é assim, é difícil até pra mim, que eu teve uma época que eu fui muito próximo, a gente estava muito próximo, a gente conversava direto, treinava sempre junto. Eu ajudava o Edson ali, a gente patrocinava lá ele, sempre dei moral. E aí, quando o mestre da morte chegou muito mais próximo dele... A galera, para contextualizar, tinha um cara que chegou que era o Aiwara. Ele tinha lá uma marca dela, um karatê lá, uma luta que ele fazia, e aí ele pegava um ponto, derrubava. O cara, eu nunca dei muita ideia, assim, nunca dei muita moral para ele, porque eu não acreditava. Eu falei com o Carlos, eu tinha uma relação muito boa com o Edson, tinha uma relação legal com o irmão dele, que veio também aqui algumas vezes. Ricardo Carvalho, Casca Grossa também. Então, lá da Bahia. Assim, aí eu lembro que o filho do Ricardo era molequinho nessa época. Molequinho. E aí a gente conversava ali, ficava nos treinos. Aí quando o mestre começou a ficar mais presente na vida do baiano, eu dei 2 passos para trás e meio que larguei de mão. Aí tinha umas maluquices, ele marcava uns treinos lá às 6 horas da tarde. Aí nego ia lá, ele dava porrada pra caralho em todo mundo, mas eu nunca fui nessa porra, não posso falar. Ele levou algumas pessoas pra Roraima, sei lá, acho que era Roraima que ele levava. Aí nego ia se fudendo daqui até lá, tem a história que o Marco Rua foi, tem um monte de pessoas que foram, eu não quis. E eu perdi um pouco do contato com o Edson, mas eu tenho assim... Eu não peguei essa época porque eu não morava aqui, mas então, tinha um folclore, tinha um cara mesmo que... E assim, e a minha relação com o Edson, assim, se eu encontrar com ele hoje...
eu vou lembrar do Edson, que foi antes do Mestre da Morte, porque era o cara que eu estava convivendo. Depois a gente se afastou, né? Não tive mais tanta, vamos dizer assim, tanta conversa com ele, mas eu tenho certeza que a gente teve uma relação legal e tem um carinho, né? Pela época que a gente viveu junto. Porra, ele foi um casca grossa do Cássio aí, não, sinistro. duro, mas duro a Vera. Dura a Vera. Dura a Vera. Era puta que pariu, era foda. E naquela época que o Valide era... Eles brigaram. Teve Teve essa confusão. Aí, teve. E aí teve aqui no Torocast tem que falar tudo. Não pode esconder, né? Igual em Vegas, vai ficar aqui. Aqui fica aqui, né? E aí os caras saíram na porrada, e eram os dois caras da mesma academia, mas os caras tiveram uma confusão. Você se lembra qual foi? Se foi alguma provocação dessa brincadeira do Cássio e Não os caras levaram pro coração, ou foi... Eu acho que isso foi... Que era da mesma academia, Não, né? mas isso foi na academia do Medi, na academia de judô. do Medi. Todo mundo fazia judô na época. E assim, uma galera fazia. Isso. Aquilo, como eu te falei, eu treinava no Copa Leme, com o Virgílio. Tinha uma galera que treinava no Flamengo, do Clube de Regata do Flamengo, que tinha um judô legal também. Murilo, Roy, tinha uma galera, Mauri, eles treinavam no Flamengo. Puxa mais o microfone um pouco, por favor. Eles treinavam no Flamengo. E tinha a galera que treinava no Medi, que era o francês que dava uma aula, boa de judô pra cacete. Só que aquilo, o Medi tinha uma metodologia de dar esporro, fachada, bambuzada. Tinha uma porra da vara de bambu lá que batia nas pernas. Dava em todo mundo e assim, cara, cobrava, sei lá, $100 por mês na época. Aí eu falei, já treino no Virgílio, vou lá. Eu nunca fui lá no Medi, nunca treinei no Medi. Treinava no Cássio, escutava a história do Cássio. Francês é bom, mas francês é isso, francês é aquilo. Eu falei, quer saber? Eu não vou me meter nessa porra, continuo treinando aqui e vou lá no Virgílio que tá bom pra mim. Que era o que eu queria. Aí teve essa história, eu acho que eles tinham uma diferença de treino, que é uma coisa que nenhum dos dois queria perder treino, ninguém gosta de perder treino, e levaram essa diferença dos treinos para dentro da academia do Medi. Só que lá na academia do Medi, o Medi não tomou partido. Ele falou, abriu a porta e empurrou os dois para fora. Isso é a história que contam. E aí que teve, nego juntou, deixou de juntar. Eu não... Nego não viu na hora, não sabe. Eu não vi, né, cara? Não vou dizer pra você. Porque pelo resultado, fala, não é possível que foi um só. Porque o resultado foi horrível, né? Mas tem os caras que juram de pé junto que era ele sozinho. Tem outro diz que não. Mas assim, que cara... foi ele e o irmão, né? Os caras não sei se foi o irmão ou se foi alguém. Eu sei que tem essas histórias. Mas, cara, ficou aí, arquivaram. Os interessados não correram atrás. Então, eu não tenho nada com essa porra. Tô tentando apurar aqui pra galera. Eu não tenho nada com essa porra. Tô tentando... Essa porra já prescreveu, gente. Já prescreveu, já virou um crime, né? Já prescreveu. Ninguém mais é condenado por isso, não. Não, mas foi... Porque quando moleque na Bahia, né, o nego fala, o Edson tá lá, que brigou com o Vali, e Vali era o cara, né? E eu ficava, né, quando eu vim morar no Rio, o nego falou a história, eu falei, até hoje eu perguntava, vou tentar ver se o Bebel tava lá como testemunho. Na época a gente estava treinando, tanto que na época, quando aconteceu, o nego ficou puto com a atitude do Medi de não ter ajudado, não ter intervido. Ele tinha que intervir, né? Não tinha que deixar acontecer. Isso era o que a galera esperava no professor, não deixar os alunos brigarem. De não deixar os caras brigarem. Ele não fez. Agora, depois disso, cara, eu encontrei uma vez com o Edson e o Mestre da Morte numa fila do consulado americano. Mas já estava rolando esse negócio do Mestre da Morte quando eles brigaram, já, né? Já. Porque eu não lembro direito, não peguei essa época. Já estava. Não, o Mestre da Morte já estava presente, vamos dizer assim, no nosso dia a dia ali, não no treino, mas estava por ali, né? Ele aparecia de vez em quando, sumia, mas aparecia. E aí eles vieram conversar comigo, porque é isso? Eu falei, sempre me dei muito bem contigo. Mas naquela época o Edson estava hipnotizado, realmente, ele fazia o que o Mestre da Morte mandasse, e, assim, se o mestre falasse assim, vai brigar com ele ia querer brigar comigo, entendeu? Ele não estava num momento que, tipo assim, ele estava enfeitiçado. Eu entendo dessa forma, entendeu? Eu acho que era melhor dessa forma. Tanto que depois ele foi lutar com o Igor Volchante, tu lembra? Foi, porra, cara. A gente tinha certeza que se tivesse... Era uma luta ruim, tá? Para lutar com o Igor Volchante, era uma luta ruim porque o cara era muito mais pesado, muito maior que o Edson. O Edson já chegou a pesar ter mais peso do que ele quando lutou com o Volchante. Mas não foi o Igor Volchante que o Zé Mário finalizou, não, né? Não. Quem lutou com o Igor Volchante, eu acho que foi o Castelo Branco. E o Carlão lutou com o Misha.
Eu não sei se... Não foi, não, o Zé Mário finalizou aquele russo. É outro russo. Deve ser, da mesma raça, mas são ninhadas diferentes, entendeu? Pô, tô confundindo. Que era um casca-grossa que a gente chamava de nocauteou o vovô- Chicão Bueno. que a Que gente nocauteou o Chicão Bueno. Não, aquele ali era o... Como era o nome dele, cara? O que dá um... Então, foi o Igor. Não foi o Igor Volchante? Acho que foi, cara. Foi o Igor, mas o Carlão... O Zé Mário não lutou com o Igor, lutou? Zé Mário finalizou no Katagatame, mas qual foi o russo? Mas só se olhar ali no telefone. Cara, Vou olhar aqui, vou olhar aqui. Vou ter que consultar Meu irmão, o Zé aqui. Mário finalizou no Pride, no Katagatame. Vamos ver qual foi o russo. Que Casca Grossa também, das antigas, daqueles Olha aqui. primeiros russos ali, Casca Grossa do Pride ali. Que ele finalizou, que ele nocauteou o Chicão Bueno, cara. Porra, que foi um nocautaço que ele deu no Chicão. E o Zé Mário finalizou ele no primeiro round do Katagatame. Você não lembra não, Katagatame? Lembro, mas eu não lembro o nome dele. No Katagatame, coloca aí no Katagatame, cara. E eu me lembro que não sei se foi o Parrupinha, alguém tava no café da manhã ali. Foi Parrupinha, não, cara. Foi. Como é que é o nome daquele. Igor Volchante, lutou. No Pride 17. O Zé Mário? Zé Mário. Então foi esse, Tá velho. aqui, ó. Tá aqui a luta dele, Igor Volchante. Foi o Katagatame, deve ter sido o Você Katagatame. vê como é que é essa parada de estratégia, né, velho? Mas O Edson Carvalho não botou ele pra baixo, era um caso eu de acho que a queda do Zé diferença- Mário. Na época da luta do Baiano com ele, que eu acho que foi o Igor mesmo, a diferença de peso do Baiano pro Igor era muito grande. E assim, eu tinha certeza que o Baiano poderia estar pesando, poderia chegar a 100 quilos, não a estar com 80, se for o caso. Ele entendeu? tava com 80 A também? impressão que dava era essa. Agora, já que a gente olhou Porque, aqui... porque o Zé Mário, porra, Zé Mário Mário era pesava. 100 quilos, né? Edson, O Zé Mário é peso bedado, pô, 105 quilos. O Zé Mário finalizou ele rapidinho, cara. No primeiro round. Mas o Zé Mário também era um casca grossa, né? Boa estratégia pra caramba, né? ele era estrategista, pô. É estrategista, né? Ele colocava estratégia na luta aí. Que a gente tá gravando aqui, do outro lado, galera passando um estúdio de vidro aqui. Eu lembro que quando o Zé Mário não, quando o Edson lutou com o Russo, quem estava até no corner dele era o Marcelo Pelaio, que era um marombeiro, amigo nosso, que malhava lá no radar. Eu lembro que estava junto. Quando o Edson lugou? Quando o Edson lutou. O Nordeste essa luta, cara. Não foi? Eu acho que foi o Volchante mesmo, que ele lutou lá em Recife. Uma luta em Recife, estou vendo aqui. Olha direitinho, se for. Marcou a marca Edson Carvalho. Edson Carvalho lutou em Recife com. Acho que era esse russo mesmo. É. E o russo nocauteou ele, cara. Tipo, cada porrada chegava a estalar. A estratégia dele deveria ser botar esse cara pra baixo, né? Com o Zé Mário ele surpreendeu, botou logo o cara pra baixo. No comecinho da luta, né? Eu não lembro da luta, cara. Não lembro mesmo. Não lembro. Como é que é o nome daquele faixa preta amigo nosso aí que é da Polícia Federal? Playmobil? Playmobil. Eu me lembro que o Playmobil tava no café da manhã. O Play podia tá Zé Mário tava lá e aí o Playmobil começou a falar: caralho, esse russo é foda. Aí Zé Mário, assim, numa garfada, assim, ele parou, ficou 30 segundos, assim, pensando no outro. Aí eu falei: vai vender grilo. Vai vender grilo, caralho. O cara quer vender o grilo no dia da luta, do café da manhã. Pô, no grilo, vender grilo Boa. é foda. Vai ficar exaltando o adversário no dia da luta, mano. Tô achando aqui. Vou achar. Mas eu acho que... E assim, mas a diferença era muito grande, cara. Do Igor. Do Igor com... o Igor ele era mais pesado na época, ele era mais forte. Depois ele ficou um pouco menor, né? Diminuindo, Eu acho que ele começou a querer lutar naquela categoria 93, né? Ele foi baixando, né? Pô, mas tinha uns russos ali muito duros, né, Bebel? Porra, tinha Porra, não. Fedor, irmão do Fedor. O irmão do Fedor também era outro maluco de nada. Os caras eram gigantes e os caras eram bom de queda e bom de boxe também. Né? Os caras tinham a mão pesada, sabiam bater e, porra, tinha um chãozinho direto, né? Então, o Edson Carvalho luta com o Igor Volchante mesmo. Foi isso mesmo. Pô, mas foi um atraso. Meu irmão foi, apanhou pra caramba, cara. E eu me lembro que
Quem fez esse evento, se eu não me engano, foi aquele Frederico Lapenda. Foi o Lapenda. Não é isso? Lapenda hoje é produtor de cinema lá em Na Los verdade, Angeles. o Lapenda o Lapenda foi o primeiro cara. O bicho caiu pro meio do cinema, né, cara? Quando o Carson foi para os Estados Unidos, quem levou ele para lá foi o Lapenda. Tá aqui, ó. Quem levou ele... Toma o seu. Pode tomar, velho, que aí não faz mal, aqui só vai te dar energia. Vou ficar quicando de noite, vou te ligar para bater papo. Com certeza. O Lapenda, cara, o Frederico, quando o Carson foi para os Estados Unidos com o Vitor e o Marcelo Melo lá, o pessoal que foi junto com ele, a academia que foi aberta lá foi com o Frederico, foi o Lapenda que organizou essa situação. Do Carson mesmo? A academia do Carson Los Angeles foi o Frederico que começou. Então, aí, ele já está em Los Angeles há um tempão, né? Já está bastante tempo, Aí eles ficaram lá um tempo, aí depois eu acho que não deu muito certo lá a forma que eles estavam tocando, né? A gestão lá deles. Aí separou, o Carson arrumou outro investidor junto com o Vitor, montou outra academia e o Frederico continuou. Tanto que depois o Frederico, ele empresaria, ele é o cara que leva o Marco Rua para lutar no UFC, né? Foi através dele que o Jara fez o meio de campo ali, que era um cara de Copacabana também que conhecia. O Jara foi que morreu? Foi. Assassinado, foi indo para Angra ali? Isso, foi esse. Jara é gente boa, um careca, né? É isso. Que era ali de Copa também. Morava ali em Copa. E aí o Jara fez o meio de campo ali, o Lapenda com os contatos dele acabou levando o Marco Rua para lutar no UFC. No UFC, na época. No UFC. Mas o Lapenda fez alguns eventos na América Central, aqui, no Caribe, com o pessoal, o pessoal lá de Amsterdã, né, os holandeses. Eles faziam alguns eventos ali, o Cacareco lutou, o Hit Hearing lutou ali também. Ele fez os eventos aqui na... Foi ele que fez aqueles eventos lá do Caribe? Foi? Isso, Aruba, né? Que fazia uns eventos. Pô, aquele evento ali ficou uma época animal. O Lapenda entrava com o pessoal junto, mais os holandeses. Tinha uma rapaziada ali. Não, eu vou falar que tinha um russo também que era dono, né? Não podia aparecer. Tinha um negócio que era um dos investidores, né? Eu acho que tinha um dinheiro ali de máfia. Tinha umas histórias dessa aí que tinha um cara que era o dono da... Eu lembro que o time do pessoal da Holanda, que lutava até o Pride, um dos donos lá, o cara que era o mais forte, tinha tido um problema, ele estava em cana, mas aí qualquer coisa que eu queria fazer, tinha que ligar pro cara, o cara que mandava, aí os caras obedeciam. Eu lembro que teve uma luta do Arona, que ele lutou com o Wolverine, com o Alistair Wolverine, e aí ele estava batendo peso, ele não estava batendo peso. O Arona cismou que não ia lutar com ele se ele não batesse peso. Aí o japonês, ele falou assim, não vou bater. Aí eu conversando com o empresário dele lá, o cara, peraí. Aí foi lá, ligou no telefone, deu o telefone botou no ouvido do Alistair aqui. Aí o Alistair, eu vou perder o peso. Eu não sei o que o cara falou pra ele, irmão. Eu sei que ele voltou pra lá e foi perder a porra do peso pra entrar no peso que Voltou pra perder o peso, Voltou né, pra perder o peso, cara. Lá no Pride tinha umas paradas diferentes, né, cara? Porra. Que nego dava um tempo pra gente e tinha que bater o peso e ficar... Nesse dia, eu lembro que... Você tava comigo lá quando eu fui lutar com o Sakuraba? Não, eu tinha ido pra Kobe, que teve uma luta lá. E aí, eu lembro que você ficou lá pra lutar com o Sakuraba, e eu acho que na hora que fizeram o contrato, não botaram o peso, né? Aí Meu irmão, eu cheguei lá de peso pesado. Aí era pra lutar com 105 quilos para 93. Meu irmão, perdi 12 quilos na semana. Também com aquele aditivo que eles aquela a gasolina que eles botaram, né? Não, os caras falaram assim, pô, você tem que bater 93. Sakuraba era menor, pesava 93. Cheguei lá com 107 quilos, quase 108. E aí o cara falou assim, o seguinte, ó. Falei, impossível, não vou. Aí, né, corri uns dias, perdi 2 quilos. Aí o cara falou, vamos fazer, a partir de agora, $10 mil por quilo perdido. Vou ficar magrinho. Posso lutar de 70? Eu falei, ó, uma roupa de motoboy aí, uma esteira no meu quarto, uma bicicleta e uma sauna. Se der mais um tempo, eu vou de 70, porra. Aditivo. Foi quando teve... Cara, esse evento que tu lutou, esse daí tu lutou em Tóquio. No mesmo dia... E foi o primeiro main event que eu fiz, né? Foi a primeira luta grande da minha carreira. Nesse dia, estava tendo um evento que chamava Enoch Bombaê, que foi em Kobe. No Japão? Foi, na mesma data, no mesmo dia, que era 31 de dezembro essa tua luta. E aí, nesse dia que deu aquela cagada,
que depois veio dar aquela merda com o pessoal do Pride, acabou por quê? O Fedor era o campeão e tinha assinado para lutar o Enoque Bombaê. E ele era o campeão do Pride. Aí começou a dar a cagada com reunião aqui, reunião ali, e aconteceram algumas lutas aqui em Kobe e outras lutas aqui. Só que não era para ter deixado o cara, que era o campeão, lutar lá. E, porra, aí dali foi ladeira abaixo pro Pride. Pra começar aquela briga, né? Porque aí o cara pede asilo, aí vai pra Baixada da Austrália com medo, o empresário... Quem pediu? O empresário do Fedor, aí corre. Pô, deu uma história do caralho essa porra. Mas foi nesse evento aí, nessa época aí. Não, e teve um também, cara, você tava nessa época lá, que o Rodrigo foi lutar o UFO também. E o Rodrigo era campeão do Pride. Aí deram o Bob Sapp de presente pra ele depois, né? Não, depois desse UFO, que botaram um japonesinho. Eu lembro. Que o Rodrigo nocauteou. Me botaram numa pica. Botaram aquele russo pra você. Matsuchenko, e aí eu perdi. Eu tava nessa luta. Eu tava na luta que vocês... Esse Enoque que teve lá no... Foi naquele estádio enorme, cara. Como é o nome que é onde tem o Kodokan, cara? Tokyo Dome. Foi no Tokyo Dome. Foi Tokyo Dome. É esse evento. E eu lembro que Era um mau ginásio que tinha em Tóquio. Isso. E na verdade, é um estádio que é fechado, né? Fechado em cima. Aí ele foi lutar com o cara chutou ele, agarrou a perna, deu um soco, o cara caiu. O Rodrigo, eu me esqueci o nome daquele japonês. É. E o Matsuchenko, pô, era a minha segunda luta. Garota ainda. Duro pra cacete. Pegou um cara com 30 e pouca luta. Aí logo depois disso aí, isso foi em 2002. Isso é porque eu lembro, porque foi quando meu filho nasceu, foi Copa do Mundo. Então, logo depois disso, a gente volta pro Brasil. O Minotauro era campeão do Pride e no contrato não era exclusivo. Aí ele pôde lutar essa luta. Aí os caras do Pride ficaram muito putos e deram de presente pra ele o Bob Sapp. O Bob Sapp. Que era uma forma de dar um castigo nele. Só que, porra, eles não achavam que o Rodrigo ia ganhar. Se fuderam, que aí o tiro saiu pela culatra. E o Rodrigo ainda tava com aquele negócio da lombar. Você lembra da lombar? Mas ele sempre teve a lombar. Aí acabou de fuder, alejar o cara, né, irmão? Porra, aí tomou aquela pilada. Aquela pilada ali. Irmão, aquela luta, até hoje eu assisto, eu fico nervoso. Até hoje. Eu lembro que quando fez 10 anos da luta, eu fiz uma matéria com o teu irmão, a gente assistindo no iPad a luta. Até hoje, se eu botar pra ver, eu fico nervoso, cara. É um negócio que, porra, eu sei o resultado. Então, o cara pode estar aqui do meu lado. Bom, eu acho que ele vai ficar aleijado. Das piladas que ele dava, das porradas que dava no Rodrigo, né? Cara, e assim, a gente esteve de perto do Bob Sapp. Então, uma coisa é você ver o cara lá, outra coisa é tu ver o cara do lado. Tamanho do cara, meu irmão. Na cabeça dele enrugada, é um negócio... O negão ele não é muito alto, mas ele de lado... Eu brinco que a mulher dele era... O ombro dele era o ombro é como se fosse um coco, né, velho? O cara era muito forte, bicho. Muito forte. 170 quilos, mano. Um negócio... De maluco, né? E tinha uma parada ali que eu me lembro, né, Bebel, que a gente não via em outras academias, que era o treino de bloqueio. Comecei a ver com vocês ali na parada. Era uma coisa que a gente deixava o cara embaixo, fazendo guarda. E tomando porrada. E tomando porrada de 1 minuto, vinha outro cara novo e fresco, e pau. E você tinha que aprender a se defender. Então ali, o nego aprendeu a fazer guarda ali, né? Porque, era assim, sobreviver. Tinha uma galera que reclamava, isso não é justo, porque o cara de baixo só apanha, não bate. Mas, porra... E depois vem um minuto depois, 2 minutos depois, vem um cara trocava, novo. dependendo do treino. Era 2 em 2, 1 em 1. Rodízio, né? Aí botava os caras pra tu se fuder. Mas, cara, isso dava uma... Isso a gente aprendeu isso com o Cássio. Isso é uma coisa do Cássio. Pô, eu vi depois, cara. Eu vim depois, quando o Cássio começou a dar... Porra, o Cássio metia aquela canela ali no bíceps, né? O cara que fazia muito parecido, assim, o que melhor aprendeu pra mim fazer essa guarda é o Murilo. O Alan também, porque elas pernas compridas também sabe fazer Alan bem. Góes também. Então sabe fazer bem. Mas assim, todo mundo que treinou ali com a gente pro Vale Tudo de 91 pegou isso. Como é que ele fazia a guarda, como é que ele matava, mão no bíceps, bracinho assim. Então tinha hoje em dia ninguém mais faz, né? Hoje ninguém mais faz isso. Quase ninguém faz mais isso. Eu vejo, eu dou seminário hoje, eu mostro aí, a galera não sabe nem o que é. Não sabe nem que porra é essa, né? O nego não entende. Que você por baixo pode sobreviver muito ali, né? Dá pra defender bastante. E o que acontece a maioria das vezes? Os caras se afastam. Aí você levanta. Né? Que é o cara vê que não pode bater, ele não afastado pra bater. Se o dá cara 2 pedaladas no quadril, né? Dá-lhe uma porrada na cara, no peito, onde foi e sai.
e levanta, né? Então é uma guarda que você sobrevive ali. Porra, o Murilo fez 40 minutos de Com luta Tom com o Tom Erickson. Erickson fazendo guardinha, parceiro. Tom Erickson Porra. pesava 140 quilos, né? Porra, 40 quilos de diferença. Era gigante, né? Porra, fazendo guardinha ali, tomando as prangadas, mas estava ali, ó, se defendendo. Se não tem a guardinha, tá como, né? Porra. Pô, já tinha morrido, né? Porra. Cada Não, e eu me lembro logo quando eu cheguei lá na academia, né? Aí, porra, vai lá, Rogério, pô, por baixo, fazendo. Porra, eu saía dali triste, indignado. Porra, esses caras são foda, mano. Porra, apanhei pra caralho. Porque, mano, porra, possível era Cacareco, Zé Mário, não tinha nego leigo, vai. Aí de vez em quando botava um levinho, mas era pior, né? Que o cara rápido pra caralho, a porrada entrava, tu nem via. Porra, não, aí o cara vinha ou com luva de MMA, luvão, ou com luva de boxe, mas mesmo assim, até você enrolar e tentar pegar um triângulo, mas o nego ficava bom de triângulo, de armlock pra caramba, Porra, né? ficava. Quem tem a perna grande, então, brincava. Né, Rodrigo Porra, ficou bom naquele... No início das lutas do Rodrigo do Pride, era todo mundo ia no triângulo ali, né? Braço, triângulo, braço, triângulo. Braço, tu vê, o Coleman foi logo o primeiro, toma. E foi indo Coleman, embora. depois daquele... Aí teve Sammy Shield, teve uma galera que foi ficando ali, né? Que foi ficando, até nego pegar aquele triângulo Porra, dele, até nego se tocar demorou, né? Que se fizer assim vai se fuder, foram ficando. Porque né? o cara tentava atacar ele e não conseguia, né? Aí eu fui ficando puto, aí quando ele tirava o braço aqui, já era. Já tinha ido. Mas foi muito treino, né? Foi muita porrada que muita porrada que levou, né? E era todo dia, né, bebê? Eu acho que, pô, tipo assim, não tinha um treino leve ali. Segunda a sexta-feira. Tinha os menos pesados e os mais pesados. O dia que Não, o mas cara diga, fazia segunda a bloqueio- sexta-feira ou era bloqueio, ou era rola pesado, ou era o treino do Dero, Que também era uma... que era a pedeira. Foi um reforço ali que a galera conseguiu. O Negão era um reforço da pesada. Aquele jeito dele lá, ele dava um bom treino. Ajudou bastante o wrestling da galera. Pra quem não sabia porra nenhuma E de era wrestling. um wrestling estilo greco, né? Mais ele grudado era- no tronco, né? E ele era carismático, ele lutou vale tudo, então ele sabia as transições. O Daryl fez umas lutas de casca grossa aqui na época lá dos eventos do Batarelli, ele fez umas lutas épicas aqui também, Fez saía uma na lu- porrada fez de um mão, lutão. aquelas luvas de mão pesada que só tinha coquilha, sunguinha, protetor de boca e nada. Era de... Agora eu tô lembrado, você falando do Dero, agora eu tô lembrado, quando que eu fui treinar com vocês ali? Foi quando juntava aquele treino na casa do Carlinhos. Casa do Carlinho, né? Pô, né? O Dero dava o treino, e aí juntava todas as academias. A gente treinava ali o comecei a Paulo treinar. Caruso e o Pimentel dava um treino de preparação física e vinha uma galera para fazer o treino de outras academias. que o Dero tava ali. O Carlinho foi o cara que importou o Dero, vamos dizer assim. E o Dero veio para começar, acho que, a ajudar o Vitor em algum momento e gostou daqui. Gostou muito de Copacabana, gostava muito da Help, aí foi ficando, o Negão foi ficando aqui, entendeu? E tem uma história engraçada do Dero, como é que foi? Deram Boa noite, Cinderela, no Negão. Deram uma boa noite Cinderela no Negão, parece que a mulher botou no peito. Botou no peito. No peito, ele deu uma mamada, roubaram dormiu. tudo, roubou Quando tudo. acordou, ele tinha câmera de fotografar Tinha mais profissional. nada, né? tinha mais Quando ele viu, nada. o apartamento tava vazio. A mamada da morte. Isso ele morava no Recreio. Depois ele se enturmou mesmo, ele ficava morando em Copacabana. Já tinha um botequim na esquina que, porra, o Dero... Cadê o Dero? Não acho o Dero. Chegava no botequim, deixava recado. Rapidamente O Negão Dero gostava da cachaça, né? entrava em contato. Porra, queria achar o Dero. Ou ele tava naquele botequim ali do bairro Peixoto, ou tava na praia em frente à Help, irmão. Era fácil. Ele é. Eu acho que ele passou a vida toda treinando, né? Nunca É, bebeu e tal. Aí quando caiu ele se aqui, virou aposentou. Aí veio pro paraíso, né? Aí Gastava eu pouco. sou carioca, dizia que esse sotaque dele. Aí tudo que ele ganhava do Carlinhos, ele gastava ele, do ele deixava ali, né? Ele tinha conta no botequim e conta na barraca da praia em frente à Help, irmão. Era ali, era o habitat dele. E eram dois salários, o salário da BTT e o salário do Carlinhos, ele ficava gastava ficava tudo ali. na conta. Não preciso de muito para viver, aquele jeitão Ele dele. falando, né? O cara que curtiu, né? E depois ele teve um AVC, parece. Teve, Né? cara, a última vez que eu soube dele, eu vi pelo Facebook que ele tinha tido um AVC, mas ele ainda estava... Consegui falar com ele algumas coisas, mas ele demorava a responder, mesmo em inglês. Mas eu soube que... Já não tem um tempo que eu não tenho notícia dele. Mas eu acho que se tivesse falecido, a gente saberia, né? Vem cá, Bebel, e você, né? Você fez faculdade de marketing, né? Você estudou essa... Eu fiz uma faculdade de gestão esportiva, depois eu fiz um MBA de marketing esportivo, isso em 2009, e aí depois disso eu comecei a trabalhar... A 2009, ali na época da BTT, depois... Logo depois da BTT, eu fui morar nos Estados Unidos em 2008, voltei, comecei
Aí eu fiz essa faculdade, né, esse MBA. Aí comecei, falei, pô, eu brincava que eu queria ser o presidente da confederação, eu queria tomar o lugar do Carlinhos. Eu quero ser o presidente da confederação, eu quero ser o presidente da confederação. Eu vou trabalhar com, eu quero ser cartola, eu quero ser cartola, eu quero ser cartola. E comecei a estudar e comecei a fazer algumas coisas para me direcionar para isso. E quando fiquei aí, porra, correndo atrás tentei fazer algumas coisas com futebol, com gestão de futebol, gestão de outras coisas no esporte. Mas em 2020... Você tinha algum envolvimento com o Vasco? Assim, o lance do Vasco, porque eu sou Vasco, né? Sempre fui Vasco, tinha relacionamento com os filhos do Dr. Eurico. E na época que o Vasco estava com o investidor, né, do Banco of America, a gente montou a equipe. Isso lá atrás, né? Montou a equipe. Rodrigo foi do time seu, do Vasco, Foi. Logo no Rings, que ele foi campeão do Rings. De Rings. Vasco, a gente, porra, entrava com o hino do Vasco, da Força Jovem, cantando em funk. E, pô, a gente tem algumas fotos, né, nesse King of Rings que ele ganhou, todo de Vasco. A gente foi para o Japão, ficamos lá treinando 2 semanas antes do evento, por conta do investidor, de um japonês que queria fazer um negócio com o Vasco, que levou a gente. A gente ficou lá, ele, Vitor Dória, foi o Geraldo, que era um amigo que trabalhava no Vasco, trabalha até hoje no Vasco, o Gavião. A gente ficou lá treinando. Fomos para Hamamatsu, ficamos treinando lá e depois viemos para se ambientar. Isso fez uma diferença tremenda na preparação. Hamamatsu é uma colônia brasileira. Tinha uma cidade lá perto tinha de bastante Tóquio. Brasileiro. Brasileiro pra cacete. Fala mais, eu acho que as placas lá tem tudo em português e japonês, de tanto brasileiro que tem, né? A gente ficou lá um tempo. Pô, teu irmão nessa época, estava começando. Depois voltamos em Hamamatsu, ali perto de Nagoya, né, cara? Pô, depois que virou campeão do Pride, puta merda, era popstar, né, cara? Porra. Não dava nem pra andar, Pô, né? era popstar. E nessa época ele era anônimo ali, praticamente. Ninguém conhecia ainda, né? Porque estava começando, vamos dizer assim, a carreira dele no Japão estava começando ainda, não estava... Dali para frente que começou a aumentar. Mas foi bem legal. E eu tinha essa parada no Vasco, né? A gente montou a equipe durante um tempo, foi legal pra caramba, a gente marcou Você uma é meio época, que o responsável ali dos eu tomava lutadores. conta de todo mundo, tanto do pessoal do jiu-jitsu, quanto do Vale Tudo e quanto do boxe. Tinha uma galera Você ali. contratou o Rodrigo, Aí o Vitor, você tinha uma galera... Tinha o Murilo, o Libório, aí tinha equipe de porrada, o Alan, era Vale Tudo. Aí o Vitor era boxe, junto com o Toyo Pérez, que era um outro cara também que fazia... e tinha o pessoal do jiu-jitsu de kimono. Tem a capa da Tatame, tá o Romário, o Vitor, o Rodrigo... A gente fez uma matéria, o Marcelo Alonso que fez, né? Aí eu só ajudei a tirar um Romário de dentro do hotel da concentração do Vasco, a gente botou a camisa e fez a foto, porque no Japão, o Vasco, os caras achavam que não estavam entendendo que o Vasco era um time de futebol. Eles entendiam que o Vasco era um time de luta. Porque só Aí quando você faz uma foto com o Romário com Romário estava no Vasco nessa época? Tava. Aí, porra, os caras entenderam que era um time de futebol que apoiava a luta. E até então, porra, no Vasco os caras achavam que era só luta, né, porra? Todo mundo de luta, só tem a galera de luta. Uma galera boa de luta. E todo mundo de luta. Mas foi legal. E aí, cara, o que aconteceu? Em 2020, quando o Marcelo Magalhães, que foi o secretário, né? Secretário especial de esporte em Brasília, no governo do Bolsonaro, ele me levou para trabalhar com ele. Aí eu fui para Brasília. Aí eu comecei a trabalhar... ele trabalhar com o esporte no governo. Eu comecei a trabalhar no governo federal, dentro da Secretaria de Alto... Eu era o diretor de alto rendimento. Então, cara, eu comecei a falar com todas as confederações. Me lembro, te liguei várias vezes ali, Bebé, me ajuda. Com todas as confederações, com todas as federações, algumas entidades. E aí, cara, isso foi o diferencial na minha vida. Mudou bastante coisa. Eu comecei a entender muita coisa na parte de legal esporte. Da lei, né? E quando você vê por dentro, né, cara, pelo lado de lá, vamos dizer assim, a gente do lado de fora acha que, porra, não tem noção o que é por dentro. Não anda, tal, mas aí não é qualquer projeto que anda, é porque você tem que criar as ferramentas para poder o negócio não andar, para não ter falcatrua. O difícil é as pessoas do lado de fora entender que dá para andar, só tem que saber fazer andar, irmão. Fazer certo. Aí o que acontece? Tem poucas pessoas que sabem fazer andar. Aí o que acontece? Sempre são os mesmos que fecham. Aí tá vendo? Tipo Eduardo. Tá vendo? Eduardo, né? Então, Eduardo é o cara que aprova o projeto e faz pressão de conta. Sabe fazer poucas as pessoas. coisas andar. Claro que se você tem um relacionamento, às vezes o teu vai um pouquinho mais na frente do outro, mas se você fizer certo, pode demorar um pouquinho, mas vai aprovar, vai andar. Quando você não sabe fazer, é mais fácil você dizer que, porra, é peixada, sempre corre para os mesmos. Aí você bota a culpa nos outros, na falta de influência, na palha... Pô, é maracutaia, é marmelada, mas não reconhece que você que não soube fazer, né, cara?
Então, isso é uma das coisas que é o que mais acontece, né? E então, assim, deve ser chato uma coisa assim, porque às vezes você tá ali, tem algum amigo, alguém do esporte que, pô, tem um projeto. Só que você não pode botar a mão, porque, né, porque ali você tem que andar um processo. O que eu posso fazer? Aí você Rogério, pode que eu falar, esse fiz? projeto tá errado, né? O que eu fiz? Eu ligava, falava, ó, tá aqui, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dessa forma, assim, assim, assim. Aí o cara, eu não podia pegar e fazer. Eu tinha que dizer o que ele tinha que fazer, ó, faz aí. Do jeito que tá, não vai passar. Aí o cara ia fazendo e mandava. Aí as técnicas olhavam lá e falavam, ó, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Aí eu falava, ó, que também, o que acontece? O trabalho das pessoas que estão lá é olhar e falar, tá errado. Eles não precisam dizer aonde tá errado. Você que tem que descobrir. Só que aí eu pegava e marcava onde estava errado e devolvia, ó, corrige, para poder ajudar. Mas não dava para fazer com todo mundo, cara. Então, É um país todo... É projeto pra cacete, cara. É gente demais. Então, assim, eu sempre, como eu trabalhava com alto rendimento, então eu trabalhava com as federações, principalmente com as confederações e algumas federações. Então, na época, eu conseguia ajudar a Federação de Judô, que o Jucinei ainda é o presidente, mas já está saindo. Então, a gente ajudou o judô a conseguir, vamos dizer assim, ele estava com um problema, eu consegui que ele reapresentasse o projeto e aí foi aprovado. Tinha outros eu instruía como é que tinha que fazer. Porque, pô, cara, meu trabalho é ajudar os caras. Eu não estou ali porque se você tem uma forma de receber um recurso para... A gente sabe que o esporte no país, se não tiver um recurso, né, de imposto de renda, um recurso federal, é difícil você ter patrocínio, é difícil você conseguir uma grana. Se os caras que estão ali, a gente tem um dinheiro para dar e você não está sabendo vir captar, eu tenho que te ajudar a você vir aqui buscar. Eu não posso te dar se você não souber pedir. Então, eu tenho que te ajudar a fazer o caminho certo para poder te ajudar a levar o dinheiro que você está precisando, né? Então, era mais isso que a gente fazia. E, cara, uma coisa que eu falava para os caras, ainda falo até hoje, cara, não adianta você ter uma confederação ou ter uma federação e as pessoas que você colocar para trabalhar lá não saberem mexer no que você precisa que elas mexam. Então, não sabe fazer um processo, não sabe entrar numa plataforma, não sabe montar um projeto, e aí você não vai conseguir realmente captar. Ou você paga alguém para fazer isso para você, ou você contrata alguém que saiba fazer, mas pô, não adianta tu querer pagar R$2.000 para uma pessoa e querer que ela faça tudo. Chover, não vai dar, né, irmão? Aí por isso que não vai andar. A capacitação você paga um pouquinho melhor e o cara mais capacitado. Isso, a capacitação dos funcionários faz parte. Só que assim, a gente sabe que é difícil, que as confederações às vezes não têm dinheiro, que as federações não têm dinheiro e também não querem. E hoje em dia, vamos lá, eu sou um profissional liberal. Aí você chega para mim, Bel, monta um projeto para mim assim, a gente vai ganhar no êxito. Porra, e se tu não conseguir captar? Eu vou perder meu tempo montando aqui e aí você não vai captar e eu vou perder aqui, entendeu? Eu não quero apostar, eu quero um salário, eu preciso ganhar meu dinheiro para pagar minhas contas. Então eu vou perder meu tempo montando o teu projeto, mas tu tem que me pagar. Eu não quero ser teu sócio nisso. A maioria das pessoas querem que tu seja o sócio com eles, entendeu? Só que tu tem conta para pagar, então tu não pode ser sócio deles, tu tem que me dar 5 que eu faço para você. Não, eu não tenho 5 para dar, então não vou fazer. Aí é onde começa a dar os problemas, entendeu? E uma das coisas que, assim, que nesse negócio de projeto que eu vi, que é bastante problema que lá no Ministério você deve ter visto muito, é o cara não fazer uma boa prestação de conta, né? Ele pega o dinheiro do patrocinador, que é um recurso que, de uma injeção de um imposto, dá 2% lá da lei, lá do esporte, e ele vem e bota na conta dele. Aí depois ele não presta conta. Ele não consegue atualizar as certidões e o instituto dele, a ONG dele, vai buscar. Hoje em dia, cara, eles criaram... Isso acontece muito, tem muita pendência com um monte de confederação lá no Ministério por conta disso. Mas hoje em dia eles criaram alguns dispositivos para evitar que o cara faça isso. Então, quando você vai receber um dinheiro, abre uma conta específica para aquele projeto. Não é na tua conta. A conta... do projeto 1, aí está lá o dinheiro naquela conta. Cada conta Cada projeto é uma conta. Aí você vai lá, o cara botou 2 milhões na tua conta, beleza? 2 milhões, pá, tá lá dentro. Só que para tirar o dinheiro dali, você tem que entrar com a nota fiscal do que você está fazendo dentro do teu plano de trabalho. Quando você faz um plano de trabalho, você diz tudo que você vai gastar, quanto você vai calcular para isso, para aquilo aí. Então, você não tem como tirar o dinheiro se você não botar uma nota equivalente àquilo. Aí dificulta o cara fazer merda. Não quer dizer que ele não consiga fazer, porque os caras são bons em fazer merda. Mas tem muito artista, né? Dificulta. E aí a prestação de conta fica mais fácil. Porque o maior problema é você falar, pô, não lembro onde eu gastei esses 50 mil aqui. Não lembro, não tenho como comprovar. Ou tu vai devolver, ou tu vai ter problema
para frente, que tu não vai conseguir mais captar enquanto não fechar essa prestação. Então, tem algumas confederações que têm esse problema de gestão passada, que o cara não soube prestar conta direito, que eles fazem negócio, vai lá, faz um acordo, devolve o que não estão conseguindo prestar de conta, vão pagando 60 vezes, lá dividem, para conseguir continuar recebendo, senão não tem como andar, né? Oi, eu me lembro, naquela época, vocês fizeram um trabalho maneiro pra caramba ali no Parque Olímpico. Teve aquele evento de boxe. Pô, a gente fez, Foi cara. top pra caramba. Pra mim foi um dos melhores eventos de boxe amadores do Brasil ali, aquele Cara, eu evento. acho que foi o melhor que teve. Foi. Pô, parecia o foi. boxe internacional, cara. A gente fez na mesma época ali, tinha um evento de ginástica artística. E foi no dia. Na Carioca 1 e 2. No mesmo dia, eu fui nesse dia. E no velódromo estava tendo boxe. Foram 2 semanas de evento. O boxe foi um campeonato brasileiro, depois um desafio internacional, e o campeonato de ginástica foi um pan-americano de ginástica. Todas as ginásticas, de trampolim, artística e a da Rebeca, vamos dizer assim, que eu sempre esqueço o nome dessa modalidade. E aí foi Ritmo, muito que é legal. uma ginástica. Ritmo, isso. Foram duas semanas de evento, 14 dias no parque, as 3 arenas funcionando com o evento. E de boxe foi mó barato aquele evento. Pô, aquele evento foi legal que internacional. veio maior galera, a gente trouxe o Popó, trouxe os campeões olímpicos, a gente trouxe o Ebert, na época já era campeão, eu lembro já. O Ebert, aí trouxe os irmãos lá do Espírito Santo, como é o nome dele? Esquiva, Falcão e Yamaguchi. Eu acho que o Robson Conceição veio também. Veio também. Aí, pô, tava a Bia, né, que era a nossa campeã, que já estava se preparando para. Porra, foi muito maneiro, cara. Então, Foi muito eventaço. maneiro. Não, padrão eventão. parecia um prédio, iluminação, luz. A gente né? caprichou. Para Brasil, você não... Foi muito legal. E eles estão mantendo, sabia, cara? Eu tenho visto os eventos da Confederação de Boxe, que eu fiquei próximo, né? Assim, então, eu tive ano passado, eles fizeram um evento em Brasília, eu fui assistir. Eles estão fazendo esse ano de novo. Eu acho que é a 2ª ou a 3ª vez que fazem um brasileiro de boxe lá em Foz do Iguaçu, uma parceria que eles têm com um hotel lá, acho que é Rafaim, o nome do hotel, eles fazem lá dentro. Tá, eles estão mantendo o padrão, porque depois que faz uma parada maneira, não pode deixar cair, né? Tem que manter e estão conseguindo manter. Porque o boxe é bem legal, né? Porra, Bebel, e vou te falar, na minha época, 2005, 2004, quando eu comecei o negócio daquele projeto lá do Pan-Americano, pô, a estrutura é muito precária. Eu me lembro que os moleques, não na minha época, já tinha uma casa já da federação, mas teve uma época ali, acho que um ano antes ali, que os moleques dormiam na arquibancada. Você não tinha uma estrutura. Aí depois que ganha a medalha, aí melhora, começa né? a vir mais verba, né? No COB é sempre meritocracia, né, cara? O cara ganha medalha, ganha mais dinheiro. O esporte, né? Tem resultado, vai mais dinheiro. Vem Hoje todo, os né? garotos têm, eu acho que a pessoa da confederação acho que tem 2 ou 3 casas, masculina e feminina, a seleção é permanente, aí toda hora tem intercâmbio dos moleques mais novos, aí passam uma semana, 10 dias lá em São Paulo treinando com a seleção. Agora, a única coisa que eu ainda acho que é ruim é que a seleção não tem um centro de treinamento, né? Ele usa um espaço da prefeitura. Do NAR ali. Ele usa um NAR para malhar, para fazer uma coisa, e tem um outro espaço da prefeitura. Que é do lado ali do NAR, né? né? Isso, que eles dão tipo uma contrapartida deles, eles dão uma aula para a comunidade, isso aqui, e aí eles podem usar o espaço para o treinamento da seleção. Que o certo era ter um espacinho deles, né? Sem treinamento para fazer, né? Da Confederação de Boxe. O boxe cresceu muito, né, no Brasil? Cresceu bastante. Mas eu acho que já... O boxe e o judô são 2 esportes aí que... O judô tá... Inclusive agora, se você estiver no Rio, de 14 a 16, vai estar tendo um Pan-Americano de judô lá na Carioca 1. Bem legal. É mesmo? Bem legal. Eu vou lá para ver. Vai que vai ser, pô, maneiro mesmo. Acho que são 47 países, vem uma galera. Caramba. Mais de 300 atletas, vem uma galera. Vai ser maneiro. Porra, vou vir. A porrada vai ser boa. Cubano, deve A porrada vai ser boa. O pessoal das Américas todas, vem o pessoal da França, o pessoal da Europa vem além da França, vem os outros países lá de cima, né? O pessoal lá aqueles Cazaquistão, aquela rapaziada leste lá europeu ali, os caras leste europeu que gosta de sair na porrada, os caras vêm uma parada. E o Brasil tem uma história boa, escola boa de judô, então os caras gostam de ficar lutando contra, participando dos eventos. Então acho que vai ser bem legal. É muito forte, né, o judô do Brasil, né? Bem legal. Eu vou lá assistir. Dia 14 começa e até dia 16 de março. Até 16 agora, né? 14 a 16. Sexta, sábado, domingo. E algum projeto aí, Bebel? Você que está envolvido nesse negócio temos alguns. Cara, eu sou um cara que tenta ajudar. Eu tento ajudar todo mundo, né? Então, Rogério, a gente tem uma relação muito boa com a Secretaria de Esporte do Estado do Rio, né? Então, eu tenho ajudado a Federação de Boxe do Rio de Janeiro, o Cachorrão, o cara, porra, o moleque faz um puta de um trabalho, sabia? Eu me lembro que ele era da época
do morro ali do Cantagalo com... Não, o Cachorrão hoje, ele tem uma escolinha lá na Providência, né? A academia dele, Eduardo Cachorrão, na Providência, e ele é o presidente da federação. Antes, o presidente da federação era o... Como é o nome dele, cara? Cesário. Era o Cesário. Agora é o Cachorrão, acho que esse ano tem eleição, acredito que ele vai permanecer. Está fazendo um bom trabalho, cara, bem legal. E a gente ajuda no que dá, né? Então, a gente vai ali, cria o meio de campo ali entre a federação, o projeto social dele e a Secretaria de Esporte. Então, a gente tem conseguido por ali. Tenho feito um trabalho também, estou tentando ajudar também o pessoal do remo, ajudo o pessoal da canoagem, ajudo o pessoal do judô. A gente vai ajudando a canoa havaiana, a gente vai ajudando todo mundo que... Uma experiência. O wrestling também eu falo com o Flávio direto, a gente está fazendo alguns projetos para tentar fazer um Pan-Americano, ajudar ele a fazer o Pan-Americano que ele vai fazer aqui esse ano. Quem é que está fazendo? É o Flávio. O Flávio, que é o presidente da Confederação de Wrestling. Então, ele vai fazer um Pan-Americano, acho que vai ser lá no Cefam, e a gente está ajudando aí, ver se consegue captar um recurso. A galera do Cefam ali tem estrutura boa. O Cefam né? ajuda bastante. Algumas modalidades eles ajudam bastante. E como é que está esse negócio? Porque às vezes, Bebel, você consegue aprovar o projeto, né? O projeto ele é aprovado lá, ou na Secretaria de Esporte, via SMS, ou no Ministério, né? via mas a captação, as empresas estão abraçando, como é que... Cara, isso ainda criou essa mística que o cara não vai mexer muito, ou é muito do contador, né? Isso daí é uma história que... Eu acho que é uma história que a galera conta. Eu não vou botar o meu dinheiro, eu não quero patrocinar porque vão chamar a atenção e aí vão vir aqui na minha empresa... Pra auditar. E vão auditar. Isso é uma história. Isso daí é que nem manga com leite, sabe qual é? Manga com leite mata. É que nego não queria que os caras pegassem. É folclore. Mas tem uma galera que é isso. Agora, o difícil é realmente a captação, né, cara? A captação é a parte mais difícil. Quando você tem uma empresa que quer botar o dinheiro, aí fica muito mais fácil. Você consegue o mérito, aí o casamento é bem mais fácil. Mas o ponto X é esse aí, né, cara? É a captação. Eu tenho falado com as pessoas e tentado explicar o que não é só fazer um bom projeto. Você tem que entender o que as empresas que gostam de botar dinheiro nesses projetos, você tem que identificá-las e ver o que elas estão apoiando, para você tentar escrever um projeto, fazer um projeto que faça sentido para você captar. Porque não adianta você querer fazer um projeto e nenhuma empresa, por mais que seu projeto seja para você o melhor do mundo, mas não ter aderência com nenhuma empresa que está botando dinheiro. Então, ou você vem casado com alguém já para botar o dinheiro ali, ou então tu tem que fazer um projeto que caiba dentro do que está se fazendo, né? É a parte mais difícil, cara. É a parte da captação, né? Eu falo muito isso. Às vezes o captador é complicado. É um cara que tem que ser valorizado porque difícil achar, né? Tem gente que, por exemplo, a gente estava falando do Eduardo, ele é um cara que faz o projeto e presta conta, mas ele não gosta de captar, porque é o mais difícil. Você perde muito tempo para captar. Captar tu é um vendedor, meu irmão. O cara bate de porta em porta para vender o teu projeto. Mostrando um projeto bom. Né? Ele vai vendendo o teu projeto. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais para a luta, né, cara? Que hoje em dia, cara, assim, projetos que vocês veem que tem a captação, que não é fácil, mas é mais fácil. Corrida de rua. É, corrida. Menos difícil. Né? Pô, todo mundo quer fazer. É um negócio que você atira ali, ó, acerta todo mundo, não precisa mirar. Porque foi numa corrida da Minalba com 5 mil corredores. Pô, tudo tem 5 mil, 10 mil, 12 mil, tudo é muito. Porra, qualquer corrida de noite, corrida de tarde, corrida de manhã, corrida de costa, corrida sem tênis, corrida com tênis, só vale correr de pé esquerdo, só vale correr de pé direito. Qualquer jeito, nego quer correr, meu irmão. Porra, nunca vi uma porra dessa. É esporte que muita gente pratica. Cara, né? todo mundo pratica. Então você consegue fazer com a criancinha, 2 km, 3, 5, 11, 20, 40, porra, acerta todo mundo. Então é onde tem mais aderência. Você escrever bom projeto para a luta... Aí você pode até aprovar, mas o negócio de captar vai depender do se o cara gosta daquela empresa. O que acontece, cara? Eu falo sempre assim, o esporte olímpico, você tem um apelo mais fácil para captar. Porque ele já está então, quando você vai mas é um esporte olímpico. Aí o judô já sai lá na frente, né? Porque tem medalha, tem resultado, tem ídolo, tem não sei o quê. Então, toda Olimpíada tem o judô puxa. Aí você vai, o boxe, tem medalha, e outra coisa. Esporte de inclusão, né? O boxe é a inclusão social na veia, que é o esporte que você tem mais condição. Você vai ver, pega aí os campeões de boxe aí que a gente tem, de onde é que vem? Não tem jeito. É só do mesmo lugar. É só de comunidade. Não tem jeito. Então, o boxe é o lugar que tem mais inclusão. Esquece.
É um e aí esporte onde é duro, o né? caminho que você tem para Bolsa Atleta, que você tem para outras coisas assim. É um esporte que você consegue fazer botar aula de boxe em qualquer lugar, irmão. Tem uma luz, pode ser chão de barro, para começar a dar. Depois tu vai melhorando. Não precisa ter ringue, não precisa ter luva. Você tem que ter uma luzinha ali, aí bota corda de sisal, daqui a pouco você tem uns pezinhos. Você não Quando precisa você nem vê, de tatame, não nem precisa nem nada. ter. Você pode ter chão de terra. Depois tu pode até botar um É cimento, barato, mas é barato, é fácil. Em qualquer lugar dá para fazer. Aí você tem agora o Karatê vai ser olímpico de novo, aí tem o Taekwondo. E lá atrás, assim, dentro da dificuldade para você captar, vem o wrestling, né? Que não é fácil você vender wrestling, né? Não, porque é um Puta esporte duro que- pra caramba. Aí eu brinco com o Flávio, caralho, esse futebol sem gol é foda, irmão. Porque não tem finalização, né, cara? Então é só encostar as costas no chão lá. Mas nego não Mas é entende, né? difícil para você entender. Demorei. Até hoje eu acho que eu não entendo direito, mas eu pelo menos entendo um pouco mais do que eu entendia. Né? É igual judô, um pouco mais difícil até. É, bem mais. Eu acho bem. Tudo bem, eu pratiquei Pontuação. judô, para mim o judô é mais fácil, mas mesmo assim tem algumas coisas no judô que eu ainda questiono na minha leiguice. O wrestling eu questiono muita coisa. Eu gosto de ver wrestling com alguém que entenda muito do meu lado me dando cola, né? Que aí a luta fica diferente para você. Mas é Pontuação. difícil para você captar. Agora, dentro dessas modalidades, das outras modalidades, cara, uma modalidade que eu até brinco com um presente às vezes que eu quero ajudar e é difícil é badminton, né, cara? Você vai captar para badminton? É complicado pra caralho. Vai vender essa história. Há pouco tempo eu não sabia nem o que era, mano. Eu não sabia nem o que era isso. Aí você fala assim, mas a canoagem. Pô, depois que você teve a medalha do Isaquias, canoagem de velocidade ficou mais fácil. Você teve a Ana Sátila remando, concorrendo direto, descendo a corredeira, não sei o que. A menina participou parecia a primeira semana, só dava ela na Olimpíada. Então, a galera começou a entender um pouco mais a canoagem. Ficou mais fácil de você falar de canoagem, quando você fala um nome, as pessoas lembram. Tem modalidades, cara, que as pessoas não sabem quem são, não sabem que a gente nem tem atleta, né? Então é mais difícil para você vender. Então precisa muito do dinheiro do COB, né? O dinheiro público aí que ajuda, das loterias, que ajuda a andar, né? Que vem através dos convênios, né? Na verdade, já existe a lei, né? Tem um percentual das loterias vai para o COB divide nas confederações, cada um tem um quinhãozinho lá de acordo com o resultado. As confederações que não têm medalha, que não têm resultado, acho que elas ganham de 4 a 5 milhões. Né? E os que têm Paralímpico, né? Ganham mais um pedacinho do COB, do CPB. Você acha, Bebel, que o futuro do esporte, né, com essa entrada aí das casas de aposta, né, eles vão taxar as casas de aposta, vai entrar o dinheiro para o esporte, mas assim, ou vai ser desviado para outras... Cara, modalidades, né? Para outras, vai entrar no governo federal e vai ficar por lá por dentro, ou vai ser específico para o esporte, tipo o dinheiro dos jogos, né? da loteria, parte dele já ia para o esporte. Então, eu acho que o dinheiro da Atbet vai ter um pedaço que vai porque para o esporte. é um mercado muito grande. Vai um pedaço para o esporte. Só tem que ver como que isso vai ser gerido. Se ele vai para dentro vai para dentro do Ministério do Esporte, tá? Aí o Ministério do Esporte vai pegar lá, vou chutar aqui hipoteticamente, tá? Só para fazer conta. 1 milhão, eu tenho aqui 1 milhão. Desse 1 milhão, quanto que ele vai destinar para alto rendimento? Quanto que ele vai destinar para inclusão? Quanto que ele vai destinar para terceira idade, para social? Então tem que entender, né? Porque assim, você fala, pô, Bebel, mas eu sou um cara que sempre gostei de competição, eu gosto do alto rendimento. Não quer dizer que eu não goste da escolinha, mas você foi para o alto rendimento. Eu gosto do alto rendimento, eu gosto da ponta da pirâmide. Da competição. Mas para você ter a ponta da pirâmide, você tem que ter a base. Para você chegar lá, um cara bom, tem que começar aqui uma galera. Senão você não tem um cara bom lá em cima. Então, eu sei que são momentos distintos e um precisa muito do outro. Mas eu gosto mais do alto rendimento. Então, quer dizer assim, de 1 milhão, quanto você botaria no alto rendimento? Eu falei, 300, 400... Porque eu quero chegar no alto rendimento, mas eu não sei como vai ser. Mas eu acho que vai chegar um percentual grande para o esporte. Só não sei como vai ser gerido isso, entendeu? Se vão dar mais ênfase, quem tem que dar dinheiro para o alto rendimento é o COB. Eu vou botar esse dinheiro todo na inclusão. Aí tem que ver se o COB vai ter mais dinheiro para apoiar mais o esporte. Porque eu acho que tem como melhorar isso, entendeu? Tem como dar um pouco mais, entendeu? Tem como chegar um pouco mais. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas quanto que o COB recebe? O COB recebe, sei lá, 10 milhões. Ele pega 5, guarda e 5 ele divide. Cadê esses outros 5 aqui? Por que ele não bota
Direto nos projetos. Eu né? acho que o dinheiro tinha que chegar nas confederações direto, assim. Ó, passa no COB, quanto que deu aqui? Vamos lá, de 1 milhão eu vou ficar com 300 e vou dividir 700, beleza. Mas dá os 700 logo na mão dos caras e deixa os caras fazerem. Se eles não prestarem conta, eles vão se arrasar, irmão, eles vão se fuder. Então, porque senão você fica com o dinheiro na tua mão e aí você começa a fazer exigência pro cara vir aqui me pedir, entendeu? Sabe pedir dinheiro pro papai? É que acontece com um monte de confederação isso com relação ao COB. O cara fica tendo que pedir dinheiro pro cara do COB. Às vezes o cara não tá com vergonha, num dia ruim, pô, tem que ir lá pedir para aquele cara um dinheiro para me ajudar aqui, se eu não pedir, não ando. Dá o dinheiro logo na conta do cara, ele que administra aquela porra, ó, tu tem 5 milhões aí, 10 milhões, cara, dá teu jeito. Não é dar 3 milhões e ficar segurando aqui, daqui a pouco o cara vem aqui, pô, você pode me dar mais 50? Não, toma 30. Porra, entendeu? Espizinhando o malandro, entendeu? Faz o cara ficar quase com um pires assim atrás de você. Isso é uma situação que eu acho que não devia ter. Mas eles ganham bem para gerir isso, eles estão bem remunerados para tocar, então deixa eles se porque eu acho que a base do esporte é o campeão, né? O ídolo. Então as federações são importantes. Eu acho que se porque você o moleque só vai querer fazer esporte quando ele vê o cara lá. Você vê o efeito Rebeca, né? A Rebeca ganhando as medalhas que está ganhando, o quanto que a ginástica cresceu, a quantidade de criança que está querendo fazer ginástica por conta do ídolo, né? Então, se você não tem ídolo, você não tem ninguém querendo fazer aquela modalidade. Então, quando o Guga foi campeão de tênis... Agora já vai ter a onda João, né? João foi o garoto do tênis. Já tem uma molecada jogando tênis. Ainda mais que ele tem 18 anos, então um moleque com 12 falou, cara, se eu jogar agora eu vou chegar... Eu posso ser ele daqui a 6 anos. Então é um negócio muito próximo. Então você aumenta a demanda de praticantes da modalidade. Então, é isso. Se você não investir no alto rendimento, você não tem ídolo. Se você não tem ídolo, você não tem molecada para começar o esporte. Aí fica essa guerra, né? Você acha que é o quê? Mais ou menos, sei lá, 30-70, 50-50? Eu acho que esse é um desafio. Porque assim, o que acontece? Quando você fala de alto rendimento, a gente está falando muito pouco na pirâmide. Quando você fala num país que você tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar da... Porque eu acho que é muito direto, né? O cara que faz o esporte, ele ajuda grande, né? a não gastar o dinheiro de plano de saúde no hospital. Então, você tem essa parada da saúde, você fazendo o esporte para cuidar da saúde. Então, se você olhar bem, o cara tinha que realmente aumentar... E você está falando do Brasil, né? Não está falando... Está falando é muita coisa. Então, você vai falar assim, milhões cara, e milhões tinha que ser 20 e 80. Mas será que com 20 eu consigo ajudar o alto rendimento? Será que com 20 eu faço a diferença no alto rendimento ou vou estar jogando 20%, vou jogar 20% fora? Vou te contar uma história rapidinho. A gente viajando para a Europa com a seleção de boxe, brasileira de boxe. Aí lá na Europa, lá no Brasil aqui, a mulher da Gol vai lá, serve um sanduíche e você não paga. Vem de bônus, né, do voo. Lá na Europa você paga um cartão, depois com tudo. Os moleques da seleção viajando sem dinheiro, todo mundo duro. Todo mundo pediu sanduíche. No final, a mulher veio, continha para todo mundo. Um olhou para cada do outro, não tinha dinheiro, moleque. Olhou pro treinador, não me deram dinheiro para pagar o lanche para você. Eu puxei um cartão, já lutava no Pride, paguei o lanche do moleque. O cara não tinha, os caras, seleção brasileira de boxe, titular, Pedro Lima estava lá, foi campeão pan-americano, não tinha dinheiro para lanchar, irmão. Você vê a realidade. Hoje em dia, o moleque ganha 30 mil por mês, tá bem melhor. Assim, o 30 mil por mês... Você vai ali, não é? No patrocínio. Não, hoje você tem alguns que estão no Bolsa Pódio, que ganham um pouquinho mais. Você tem alguns atletas que têm uma condição. Claro que perto do que era, hoje é bem diferente. Mas ainda não é o que devia ser, tá? Ainda não é o que devia ser. Tá melhor, mas ainda não é o que devia ser. Porque nós não estamos falando de uma equipe da rua, nem até do Estado. Ele está falando da seleção brasileira, né, cara? Então, tu imagina que são os melhores atletas daquela modalidade que representam o país. Pô, o moleque não tem o dinheiro para comer um sanduíche no avião é sacanagem, né? Pô, deixar os moleques... Eu acho que é ruim deixar eu comer o sanduíche. Tinha que ter uma comida especial para os caras que são atletas. Mas, irmão, foi isso que eu vi lá. Porque, cara, porque assim... Porque a gente já lutava o Pride. Ainda bem que já tinha uma bolsa, né, melhor, já tinha uma bolsa, então já era um atleta... Ainda bem que era você que estava lá para poder botar o cartão e pagar essa parada. E se não tem, como é que fica? Eu não entendi nada. Como é que os caras iam pagar? Ia ficar na conta do Abreu? Porra, quem... O treinador olhou assim e falou, meu irmão, ó, não me deram dinheiro para ninguém lanchar. Eu falei, que isso? Os caras com fome no avião. Faz? Como é que... Imagina a situação. Acabou o voo, ninguém Estamos falando do Brasil, né, galera? Ninguém tem dinheiro, a seleção brasileira vai ficar retida lá na companhia aérea com um débito lá de, sei lá, $250, $300, porque não pagou a sanduíche que os moleques comeram.
Faz sentido. Não, viajava internacional. Hoje em dia tá outra estrutura. Nós tava não. começando a viajar naquela época. Hoje o Brasil está indo fazendo bastante. Eles estão muito. O Brasil hoje é a seleção de boxe. De boxe tá fazendo intercâmbio. É, tá? direto, são convidados para vários lugares, os eventos que eles têm feito aqui, têm trazido gente de fora. As pessoas querem vir treinar no Brasil porque está tendo resultado, O entendeu? nível tá, Pô, tá altíssimo, né? Pô, o trabalho que o Matheus está fazendo lá é bem legal. Outro dia me convidaram pra lá, eu falei, você tá maluco, mano? Vou lá tomar uma porrada, já tô velho. O ruim é assim, tem que ir lá, porra, aquele conversar com moleque- os caras e falar com eles e brincar, e você quer fazer uma luvinha. Mas, pô, não dá não, os moleques Porra, são os muito moleques rápidos. tão voando, cara, tão Liga, voando. liga no 220, tu não vê mais os moleques. Mano, Pô, tem cada. Porra, os moleques tão não. craques, tão craques. Então, bora. Botar pra lutar. Foi uma galera que, né, bem dizer assim, profissionalizou o esporte, o A gente MMA no começou Brasil, na a BTT. profissionalizar o esporte. E era conhecido como, na época, o Barcelona estava no auge, era o Barcelona do MMA. né? O Barcelona, Real Madrid do Vale Real Tudo. Madrid, vale tudo, é Real Madrid. Aí tinha as matérias, né? Japonês pra caramba lá na BTT. Todo bom. mês vinha uma Todo mês japonesa vinha uma galera, todo mês tinha uma galera. pra poder fazer esse trabalho, né? Fizeram Começar um a falar trabalho. muito do praia, acabou vai cair uma lágrima aqui. Né, e, velho, eu conhecia tudo lá no Japão, né? Parece que era local, né? Era local, Eu queria porra. comprar alguma coisa, vai ver onde é que eu compro isso. Vamos lá pra Porra, era- a Rua dos Eletrônicos. Vamos Porra. fazer. Ele conhecia tudo, vai ser um guia turístico lá de Tóquio. Era o né? guia da galera. Pô, eu falo pros caras que eu andava melhor no Japão do que eu ando em São Paulo, pô. Em Tóquio, né? Então, eu Não, andava pegava melhor em aqui no Tóquio, em São metrô, Paulo. Pegava baldeação. tudo. Já sabia, olhava ali, velho. Pô, eu aprendi, né? E assim, eu tinha rapidamente pra cá, eu tive um telefone celular no Japão, logo quando eu cheguei eu comprei. E tinha um monte de amigo brasileiro que falava japonês. Então, quando eu tava na dúvida, que eu não sabia, eu ligava, explicava pro cara em português e jogava o telefone no ouvido de algum japonês. Aí o cara começava a falar em japonês, o cara explicava pra ele, depois ele me passava. Aí eu fui aprendendo, né, irmão? Porra, porque o japonês, às vezes, tu vai perguntar pra ele em inglês, o cara fica com vergonha, não sabe falar e te deixa falando sozinho, né? E aí eu falei, pô, e agora? Tudo escrito em japonês. Fudeu. Aí eu pegava o telefone e me salvava, né? Não, Aí uma vez eu aprendi. perdi um metrô lá e tava atrás de você lá meio. Fiquei só, eu falei, vou sentar e chorar. Eu olhei pro lado, tudo japonês. Fui falar inglês com o cara, eu fui meu inglês também já era uma merda, aí eu fui falar inglês com o cara, não. Aí eu falei, velho, você lá, aí voltaram, não sei quem voltou pra me buscar, não sei se foi você, alguém voltou pra me buscar, eu disse, pô, velho, Senão, aqui chora. não dá não. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o Paquetá, rapidamente eu me arrependi, porque, porra, com coroa então era foda. A gente andando no Japão assim, na Tokyo Station, 4 e pouco, quase 5 horas da tarde, gente pra cacete. Aí eu sempre fazia isso com os outros, né? Eu sempre me escondia e deixava o cara ter esse pânico de não saber o que fazer. Mas eu ficava de longe olhando o cara ali pra... Pô, aí eu fiz isso com o Paquetá. Só que eu me arrependi na hora e já voltei. Pô, irmão, quando ele me vira assim, quando ele vira e me vê, pô, tinha que ver o olho do coroa. Eu tava assim, porra, cara, como é que tu faz isso comigo? Eu falei, não, Paquetá, eu tava ali, desculpa. Me Vambora, deixou vamos. aqui. Pô, irmão, o olhão dele desse tamanho, coitado. Imagina, cara, na Tokyo Station, gente pra tudo que é lado, uma confusão, muita gente... O cara não sabe falar uma palavra em inglês. Não, Não, fala nem- japonês, nem o não sabe alfabeto, ler. né? Não Porra, tem uma letra. Não tá, porra, meu irmão. Tu fica É ali. tudo- Vai deixar aquilo que tu falou. Senta, chora e espera o cara voltar pra te Não, pegar. tava porque assim, não dá pra velho. ir, cara. Naquela época eu não tinha celular ainda. Porra, uma das coisas que eu fiz lá, quando eu cheguei, foi comprar uma porra no telefone daquele. O Javer, que você é um amigo nosso, então eu peguei pro Javer, em vez de ser pré-pago, eu fiz na casa dele. Ele morava lá, então eu fiz uma conta na casa dele. E aí chegava a conta, ele pagava para mim, eu dava o dinheiro a ele, então eu tinha um telefone. Eu chegava no Japão, ligava meu telefone, já não estava mais não estava mais a pé, irmão. Já não passava mais perrengue. Qualquer coisa, e assim, e passou por uma galera. Então, às vezes o cara estava aqui no Brasil, queria falar com alguém, ligava para mim. Pô, pede pro fulano me ligar, me dá o telefone, pô, se o Era fulano tá local, contigo, pô, passa aí, pô. Era o telefone da galera. Era telefone da local, galera. não, chegou no lugar, até os lugares pra comer. Ó, Bebel, onde é que tem? Ó, tem um churrasco ali, né, salvava, né? Salvava a galera. O Rodrigo tava contando, até tinha uma história no filme do Anderson que levou o Anderson pra comer o feijão, não sei o quê. Na certo foi você, né, que indicou lá o lugar, né? Que o Rodrigo já tava local lá. Rodrigo saía comigo direto. Saía, a gente, né? pô, tinha, ó, domingo legal de comer aqui, segunda-feira é ali, segunda-feira aquela churrascaria ali é mais barata, pô, já sabia, pô, Barbacoa. Barbacoa, tinha uma outra que era... Tinha um dia, de segunda-feira. Segunda-feira, era mais barata a barbacoa ali. Aí a galera falava que o pessoal que era modelo, que ganha pouco, ficava tentando a vida lá no Japão, onde comia carne. Só comia carne aquele dia, que era milão, era 1.000 ien pra comer. Pô, tinha uma galera também, o Robertinho, o Michael também ajudava a gente ali também. O Roberto tá morando na Bahia, tu sabe, né?
Falo com ele direto. Roberto ele estava agora com o teu irmão naquele negócio do incêndio da enchente sul, lá do do sul. sul. Ele estava lá ajudando direto. Gente boa pra caramba, Pô, Robertinho. eu tive com ele aqui no final do ano. Ele teve aqui, passou aqui pelo Rio, eu tive com ele. Fui encontrar com Ele me ligou, eu tava no sul, não consegui ver ele, não. Eu fui lá dar um abraço nele. Eu falo com ele também no telefone. Ele vive me chamando para ir lá para Barra Grande, né? Barra Grande. Barra Grande. Ali é Pô, bonito, tem que comprar paraíso. um terreno aqui, tem que comprar um terreno aqui, tem que comprar um terreno aqui. Ainda vou comprar outro seu terreno, hein, Robertinho? Valeu, bebezinho. Valeu, cara. Obrigado, meu irmão. Valeu, muito bom. Trabalho de matar. Finalizando aí, mais um Torocast especial. Bebel Duarte. Muita história, Bebel. Porra, muita história. Muita história. Se deixar aqui, dá mais uns 2 dias 5 de programas. podcast, né?